Tá valendo? Foi? Tá valendo? Eu olho pra cá. Tá valendo? funcionando. E aí? Agora começou. Seja muito bem-vindo ao MandaCast! Que prazer ter você aqui comigo, o Lucas Prado Lux. E aí, família, Dudu Barros aqui com vocês também. Chegamos, hoje é quinta-feira. Agora eu fiquei nervoso do nada. Ficou nervoso? Deu um fiozinho na barrinha? Vi ela vindo a nossa abertura e fiquei, caramba. Bebe uma aguinha aqui com as Deixa eu beber uma água canecas aqui. MandaCast. Ô, a gente não vende essa caneca. Será que as pessoas comprariam uma caneca MandaCast? Tá assistindo aí, Você compraria? Por quanto? Vamos ver. Você compraria? Pagaria numa caneca $5. Doletas. Escreve aí nos comentários. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Você sabe que quinta-feira é dia de MandaCast. Já pega esse link aí, ó, que você tá assistindo. Compartilha com mais gente pra galera vir aqui assistir Agora. ao vivo. Porque Agora. tá saindo ao vivo numa quinta-feira aí. Você sabe Exatamente. que não é gravado ao Se vivo. você É estiver gravado, mas é ao assistindo vivo. pelo computador, você não precisa nem parar de assistir a gente. É, o chat só apertar tá aí. compartilhar, copia esse link. Por favor. Manda nos grupos da galera e fala, vem, começou. Isso, e já não deixa, ó, já não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no MandaCast Oficial. Tem também o canal de cortes. E vamos pra cima que hoje tem uma convidada top. A tia. A tia. A pia. Tia Rebeca. Mostra a tia Rebeca pra Oi, gente aqui. oi. Cadê? Ah, você olha pra essa. Quando você Oi, quiser falar com a galera. gente. Isso. Tia Rebeca. Tia A Rebeca. gente descobriu que ela não deu aula pro Lucas na escolinha Não, dominical. O Lucas já é velho, né? Já. Velho, gostei. Ela já começou machucando ela. Eu achava que a gente tinha uma diferença de idade maior. Ela falou a idade dela, Não, revelou, eu eu falei... 26. Então, eu tenho 24. Ela tinha falado 27, não tinha? É, eu vou fazer 27 quinta-feira. Ah, tá. Então, é uma diferença aí, vai, uns 2, 3 anos. Eu achei que era mais. Mas ela foi minha tia. Ah, isso sim. Mas por que da será que eu achei escolinha. que era mais? Porque eu não sei nem como eu chamava de tia, mano. Eu tô Então. falando aqui, ela Não, me hoje em dia chamava não de dá mais tia. pra vocês me chamarem de tia, gente. Olha aí, casado, barbado. E muda. Como é que muda isso aqui? Um dia era tio, um dia não é mais. Hoje eu acho que sou é tio. tia. Ai, tá vendo? É tiozinho É tio. da Manny Brack, da Dolbrack. Qual que será que é o... Como é que passa a virar tio? Dá uma aula? Quando fala uma com criança aparece e fala tio. Exatamente. Acho que esse é quando a criança chega e sela. Não, as Tio. crianças que chegam me chamando de tio, eu falo, não sou seu tio, eu não sou Ai, você parente tá da sua quebrando, família. né? Grosseiro, não. Eu A gente falo, tem eu não aqui sou o... seu tio, não, você a pode me gente chamar de tem- amigo. Ó, a Rê é uma especialista em Ministério Infantil e aí você... Em você sobrinhos. Ministério de sobrinhos. E aí você já chega falando que quebra o seu relacionamento com as crianças dessa Mas eu forma. não sou do Ministério Infantil, ou será que todos somos? Todos somos, com Vixe, certeza. mano. Mano, E você já agora? Você tá no vermelho, agora? já, tá no negativo. Oh my God. A criança chegou querendo estabelecer um relacionamento ali, tio. Não, mas eu falei, Você- já não sois mais tio, agora sois amigo. Nossa. Você tá piorando as coisas, tá me deixando bem envergonhado. Devo estar vermelho. E agora? Vai mexer? Então é isso aí, Rebeca. Eu vou deixar você se apresentar rapidinho Tá e a bom. gente já parte pra conversa. Então vamos lá. Achei que você ia falar que a gente ia partir pra comer. Ah, é? Também, Você tem que daqui a pouco a apresentar. gente come. Tem que falar. Você quer me dar alguma pauta? Tem que falar meu nome? Só me pro dar- pessoal saber quem é você, onde Então você tá. tá e o que você faz. Eu sou a Rebeca, eu tenho 26 anos, sou casada. Já fiz parte do Brasil para Cristo Tomando aqui, né? Há alguns anos atrás, há quase 12 anos atrás. Mas fiquei aqui dos meus 10, 11 anos até os meus 17 anos. Tanto eu quanto minha família. Talvez vocês conheçam meu pai, né? Que era o tio Marcão. Tio Marcão. Tio Marcão. Ele lembra disso? Baby. Ah, com Hey, certeza, let my ele vai people assistir, go. ele vai dar risada com certeza. Yeah. Eu tenho o tio Marcão, tenho a minha mãe Cláudia, minha irmã Raquel. E hoje em dia eu tô na Edificando em Cristo, né, lá na Vila Albertina. E a gente vai falar sobre Ministério Infantil, porque eu tenho hoje em dia uma empresa de Ministério Infantil, na verdade, para fazer assessoria, mentoria e treinamento sobre Ministério Infantil. Ah, hoje você vive disso? Preso? Hoje eu vivo disso. É mesmo? Exatamente. Vive disso. Vive de ensinar pessoas a fazer um ministério infantil? E sabia que eu me descobri sendo mais apaixonada por fazer isso do que estar com as crianças. Amo estar mesmo? com as crianças, mas treinar voluntários, formar voluntários, me deixa extremamente feliz e radiante. Amo falar sobre isso, amo ensinar as pessoas sobre isso. Então, isso tem sido a minha paixão, não só meu trabalho, mas minha paixão também. Mas quando você percebeu que ia ser mais do que uma paixão, tipo um ministério, ia virar talvez um negócio? Porque agora você vive disso. Agora eu vivo disso. Mas foi o ano passado, na verdade. Primeiro começou assim. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade de pedagogia. Meu pai falou, você tem que fazer uma faculdade, pelo amor de Deus, vamos ser alguém na vida. E eu Pais. queria... Todos os Exato. pais, né? E eu queria ser missionário, eu queria fazer jocum, eu queria fazer qualquer outra coisa, menos faculdade. Mas não tinha que fazer faculdade. E aí, por tanto tempo, né, na Menibrac, eu falei, eu vou fazer pedagogia. Fiz pedagogia e logo no primeiro semestre da faculdade eu já estava trabalhando como auxiliar de escola. E depois fui subindo e trabalhei 7 anos como professora.
E aí, foi há 4 anos atrás, meu pastor, lá da Edificando, me chamou e falou: Rebeca, eu queria saber se você não quer largar o seu emprego e vir trabalhar aqui CLT na igreja e fazer a parte pedagógica, construir um material curricular, criar um material de fato seja nosso. E aí, o coração titubeou, assim. Mas acabei indo. Na época, todo mundo foi me apoiando. Meu pai ainda ficou meio assim, mas me apoiou. E aí, eu trabalhei 4 anos na igreja, até o ano passado. Quando a gente viu que realmente era hora de se desligar, eu precisava fazer outras coisas. Eu saí, fiquei muito perdida, assim. Falei, o que eu vou fazer da vida? Eu vou voltar para a escola? Não vou. Aquela coisa da pandemia ainda. Não sabia se eu queria voltar para ser professora online. Tinha toda a confusão. E aí, uma tia minha falou, o que você faria da vida se você não precisasse de R$1? Se você tivesse, assim, tenho dinheiro para viver o resto da vida, o que você faria? Qual seria seu sonho? Falei, eu acho que eu faria algo voltado para o Ministério Infantil. O que você faria do Ministério Infantil? Eu acho que eu treinaria voluntários, eu treinaria, né, o que a gente chama de professores, treinaria as pessoas que ministram para as crianças. E como você faria isso? E ela foi conversando comigo, e quando ela terminou, ela falou assim, é isso, você precisa fazer isso da vida. Caramba, é muito importante, porque eu e o Dudu tava falando sobre isso hoje na hora do almoço. Na hora do almoço. Sobre a gente não ter o dinheiro como algo primário, algo que direciona para onde a gente vai. E foi exatamente o que você fez. E para mim era muito difícil, porque eu sou uma menina de CLT, assim. Então, eu pé no chão, pé né? no chão, sabia quanto ia ganhar, como ia fazer, horário de trabalho. Meu marido não, meu marido já é um pouco mais empreendedor, e ele veio me apoiando. Ele foi me apoiando. Tá aqui com a gente também ali assistindo. Exato. Agora. Minha família foi me apoiando, essa tia me apoiou, tal. Eu falei, meu Deus, mas como eu vou começar lá? Começa com o que você tem. E aí a gente criou um Instagram, e tempo que eu trabalhei na igreja, eu também ficava ali com a parte de mídia na organização. Então eu entendia muito de como é que funcionava o Instagram, de grade de conteúdo e tudo mais. Peguei o conhecimento que eu fui aplicando e coloquei no Projetando. E aí era muito na contramão também, porque o Projetando ele não vem ali para falar sobre dica de visual ou para ensinar uma brincadeira com as crianças. Era muito sobre formação. E aí as pessoas acabaram chegando e sempre perguntam, o que eu faço? E aí comecei, né, em junho. Então a pandemia estava ali finalizando, assim, no nível hard que a gente estava vivendo. E estava todo mundo assim, mas e agora? Acabou a pandemia, eu preciso voltar ao Ministério Infantil, o que eu faço? Me tornei líder, porque a minha líder tinha saído por causa da pandemia, agora eu vou assumir, o que eu faço? E aí foi quando começou a surgir essa necessidade, assim, de realmente virar um trabalho. Então, não dava para eu só dar uma dica no Instagram e ajudar a pessoa a resolver o ministério todo. Precisava construir algo mais... Exato. Aí começou a vir o curso, começou a vir mentoria. Na verdade, a mentoria veio de um suspense, assim, de um susto. Suspense? Porque meu pastor pegou e viu que eu tinha criado aquele Instagram e mandou para um amigo dele, pastor lá da Zona Sul, e falou assim, olha, tem essa menina aqui da minha igreja, tal, ela fez um trabalho incrível aqui, fez um material, eu acho que ela pode te ajudar. E aí, quando o pastor veio conversar comigo, ele falou, não, eu não preciso de um material, eu preciso saber como é que eu faço um ministério infantil. Da onde eu crio, o que é a base, como é que eu treino um voluntário. E aí, naquele momento, eu falei, claro, não, super tranquilo. Tenho pronto. E aí, bora, só ligar a câmera aí, vamos. E aí, eu fui estruturar toda uma linha de raciocínio que tinha na minha cabeça. E aí, eu coloquei em prática. A gente fechou ali um trabalho. Quando eu fechei, eu comecei a desenvolver, eu falei, nossa, acho que é isso mesmo que eu quero fazer da vida. E aí foi dando certo. Essa primeira igreja, pelo menos, já está com a gente desde setembro. Eles vão ficar comigo até julho. Eles fecharam um ano aí de acompanhamento. E hoje em dia eles começaram de um ministério onde tinha 2 voluntários. Já estão quase uma equipe de 15. Olha. Já tem 3 salas, já tem visual. Não, é uma outra coisa. Essa mentoria, então, é mais para equipes, igrejas, então? A mentoria é. Então, a igreja, sei lá, quer reestruturar ou reestruturar o Ministério Infantil. Aí ela vai lá, contrata Projetando, e a gente faz todo um passo a passo. Tem reuniões mensais, tem toda uma linha de raciocínio de trabalho para ir se desenvolvendo. E aí a gente implanta o ministério ou reestrutura ele. Isso tem a ver com o material que você já tem pronto do curso? Ela meio que precisa do curso para ter a mentoria? Não precisa do também? Curso. Então, o curso ele foi voltado para voluntários. Então, um voluntário está aqui servindo na Menibrac. Para o professor. Eu vou falar assim que aqui fica mais fácil. Então, o professor da Menibrac quer saber como ele faz, não só como ele faz um visual, mas ele quer entender o todo, não se preocupar só com a escala dele. Então, ele vai lá e faz o curso. E aí, ele tem um panorama geral do Ministério Infantil.
E aí foi muito legal, porque a gente tá vai começar a terceira turma amanhã, e tem alunas do Brasil todo. Eu tenho uma aluna, por exemplo, do interior de Sergipe, eu tenho uma aluna de Que Curitiba, da hora, mano. Que da eu tenho hora, uma chegou aluna longe, de. né? Então isso é muito legal. E tem me dado muito prazer trabalhar com isso. Então, peraí. Então tem a mentoria e tem o curso. São duas Isso. coisas diferentes. A E tem mentoria- o material. E tem a mentoria, curso e o material? Exato. Peraí, então o material, vamos você lá. fala do A material que eu não mentoria, a entendi. mentoria entendi que é Mentoria foi pro para uma ministério, igreja. isso. Isso. Certo, beleza. O curso é para o professor Professor. individual, para o conhecimento, para a Beleza. capacitação dele. E ao mesmo material que eu criei para minha igreja, eu criei um outro material, muito parecido na estrutura, para igrejas de fora. Então, hoje em dia, a gente já tem aí quase 5 igrejas utilizando o material do Projetando. Então, Que todo da hora. domingo, na verdade, todo mês, ele já recebe o mês seguinte, com toda a estrutura do culto, desde como ele recebe a criança até a atividade, por exemplo. Então, toda a administração, todo o passo a passo do culto. E aí é um material anual. Então, ele tem 52 cultos prontos para ele poder criança. aplicar. Que da hora, mano. É isso que eu ia perguntar e você meio que respondeu. Como que funcionava esse material que você fez lá no Edificando antes de começar tudo isso? Era um material... Foi assim, Do- meu pastor me chamou, ele tinha uma inspiração dos Estados Unidos, que depois eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas na época ele tinha um site, ele falou, eu queria um material que tivesse isso, eu queria saber o que o meu professor vai ministrar em dezembro, por exemplo. Agora a gente está em abril, eu quero saber o que ele vai ministrar em dezembro. E eu não tinha ideia como fazer o material. Foi um grande desafio, assim, para mim. E ele falou, não, você é capaz, você tem muito conhecimento. Eu tinha feito a escola de teologia e vida cristã prática lá na igreja. Então, ele falou assim, eu vou te dar esse desafio. Eu assumi, assim, com muito medo. O primeiro material que eu fiz ficou assim, nossa, péssimo, a gente descartou, mas depois eu fui pegando jeito, e aí o próprio pastor do Ministério Infantil da minha igreja foi falando, vamos fazer nesse caminho, vamos fazer no outro. E aí eu fui, com essa lapidação, eu fui aprendendo a chegar na estrutura que eu falava, nossa, isso aqui eu gostaria de ter se eu estivesse no Ministério Se eu fosse uma Infantil. criança, da E hora. aí foi muito legal, porque pensar fora da caixa. Então, ele vem lá com ideia de decorar a sala para você poder ambientalizar a criança, ter essa experiência desde a hora que ela chega. Tem a parte da administração em si, então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem um apelo para a criança que é salva, para a criança que não é salva. Tem atividade, tem o que a gente chama de cantos de integração, que a hora que a criança chega, ela é recebida com algumas brincadeiras intencionais para ela continuar ministrando no tema. Então, foi todo um passo a passo. Tem o louvor. Esse louvor aqui fala sobre a mesma coisa da administração. Então, a gente sugere lá. Esse versículo, você pode ensinar dessa forma. O versículo, o dízimo e oferta, você pode explicar dessa forma. Então, é toda uma estrutura. Quando você pega, você já sabe exatamente aquilo que você precisa ministrar. Demais. Eu fiquei com duas dúvidas. Rapaz, Dentro ele dessa tá- parte aí. Não, pode perguntar. A primeira esse é o material para um ano. Aí- Na verdade, o Projetando são 2 anos de material. O primeiro ano é só Antigo Testamento e o segundo ano é só o Novo Testamento. Para a criança tá. entender que a Bíblia, do começo ao fim, fala sobre Jesus. Tem uma ordem, né? Porque o que a gente tem muito hoje em dia são materiais que hoje eu estou falando sobre Abraão, amanhã eu estou falando sobre Jacó, depois eu falo sobre Jesus e eu termino falando sobre Paulo. Mas calma, mas o que veio primeiro? Por que teve essa construção? Por que Jesus teve que chegar a esse lugar? Quem anunciou que Jesus viria? Então, a gente gosta de dar essa continuidade para a criança entender. Então, Deus criou o mundo dessa forma, depois veio, os profetas, vieram ali, os pais da fé. Então, teve toda uma estrutura e estava todo mundo anunciando Jesus. Jesus veio, super legal, né? O Salvador. Mas e aí, o que eu faço com isso? E aí, a gente vai mostrando até chegar a Apocalipse. Não, Jesus cíclico? veio, é cíclico. Então, a cada 2 anos, você pode repetir o material. A ideia é repetir, então. Fazer Exato. 2 anos. Porque a criança não fica, mais de tempo. Então, geralmente... Aqui é por faixa etária. É. 2 e Mas 3. esse material é para qual idade, então? Ou para Eu tenho geral? todas as faixas etárias. Então é Eu o mesmo explico material, todas. só Não. que... Não. Não, assim, a mesma base do que você vai falar, só que A aí mesma dividido. estrutura, A mesma mas estrutura. o tema é diferente. O tema também é diferente. Porque cada faixa etária tem uma necessidade específica. Então, Mas por exemplo... passa também do antigo, Passa, um ano exatamente. antigo, depois um ano no novo. Exato. Essa que você falou do... Tô imaginando aqui. Você falou do treinamento. Você chega...
da mentoria, você chega a visitar a igreja para conhecer como é lá? Funciona assim. Então, a primeira vez que o pastor vem, geralmente é o pastor que procura. Nunca... Pastor da igreja. É, né? Da porque hora. ele entende a necessidade. Eu acho que a mentoria ela precisa acontecer assim. Porque pode ser que o líder entenda super a necessidade, mas o pastor não acha tão importante o ministério infantil. Ele não O vai que é dar um bola. erro, mas acontece muito. Então, o pastor entendeu a necessidade, ele vem e me procura, ele conta ali por que ele está precisando daquilo. E eu marco, então, uma visita à igreja. Conheço, fico só de observação, vou olhando todos os Ah, que cantos. da hora. Ela As- fazer uma disfarçada? triagem lá. É. Não, disfarce. eles sabem quem eu sou. Ah, Geralmente essa- eles ficam tipo assim. Veio fazer disfarçado, tipo, crítica do porque senão eles Madagascar. arrumam, né? Ó, a Rebeca vai vir, arruma Exato. tudo. Escolhe os melhores Não, louvores. tem Ela que já fica disfarçar, com o caderninho lá. aqui. assim, de óculos. E eu vou, fico lá, assisto um culto, né? Fico lá bonitinha, anotando. A tia dando olha lá. É Errado. quase isso. Vou anotando tudo e depois a gente, então, passa ali um diagnóstico para a igreja. Olha, então, olhando que é um ministério infantil, isso precisa ajustar, isso não tá legal, isso aqui tá muito bom, a gente precisa melhorar assim. Então, aí depois a gente vai fazendo visitas periódicas. Então, a cada vez que a gente passa uma etapa da mentoria, a gente visita de novo para ver como é que foi a implantação daquilo que a gente conversou. E aí a gente tem encontros quinzenais, geralmente, com as igrejas. Então, a cada 15 dias, a gente tem um encontro online, onde eu passo muito conteúdo, passo sempre um desafio, e eles têm 15 dias para colocar em prática. Que louco. E como que é essa recepção da a crítica, né? Tipo, é muito essa parte de você chamar uma mentoria, eu acredito que seja muito doida. Porque às vezes o pastor identificou, mas pode ser que o líder não, por exemplo. Exato. Ou os Mano, próprios tipo professores o pesadelo não. na cozinha, mano. Vai chegar o chega Jacan. o Jacan das crianças, O Jacan chega das lá. crianças. Tá errado, tá errado. Você Você começou. vergonha da população. Não Lixo, levou a criança pra lixo. E como que é essa Isso aqui, recepção? sai passando o dedo. Lixo, lixo, lixo. Eu tive duas experiências. Esse material de 1990. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Queima isso, joga fora. Tá, Gente, paramos, eu chega. juro que eles foram... Chega. Olha, esse aqui eu ministrei, ele era assim desde criança. Esse aqui, eu? Com certeza. Ah, muito bom. Então, tive duas experiências, assim. Essa primeira igreja, por exemplo, que o pastor me procurou, tanto ele quanto a equipe tinham essa necessidade. Eles entendiam, assim, não dá para ficar da maneira como tá. E aí foi muito fácil, né? A igreja foi perceptiva, assim, ela foi Aceitação. recebeu, abraçou. A segunda igreja, por exemplo, que eu peguei foi mais difícil, porque assim, o pastor entendia a necessidade, mas as próprias professoras, elas estavam muito assim, tá, mas Quem é você? quem é você, né? Mas já Tipo tinha, palpite. então, já tinha um ministério, então. Não foi começar Então, nada. Essa segunda igreja tinha um ministério. A primeira não dava pra chamar de ministério, né? Dava pra chamar assim. Tia Tem das alguém que crianças mesmo. fica ali. Só pra cuidar das crianças. Literalmente cuidar das Isso. crianças. E aí, essa igreja que estava ali para cuidar das crianças abraçou. E hoje em dia tem um ministério que está cada vez crescendo. Eles são meu orgulho, eu falo para eles. É o modelo. Legal, da hora. É o case. Mas a segunda igreja, sim, tinha um ministério, mas com muitas defasagens sobre o que de fato era um ministério infantil. Então precisava estruturar muita coisa, né? Tinha aquela questão da EBD ser mais importante que o culto. Então tinham várias coisas para ajustar. E aí foi um processo, assim, os 2 primeiros meses foram bem sofridos. Porque qualquer palavra que era dita era assim, mas você não tá aqui, né, no dia a dia para você. Você não conhece a nossa criança, realidade. Exato. Você não sabe como o menininho Dudu aqui é difícil de trabalhar. Exato. Dudu nunca foi difícil trabalhar. Ah, A criancinha é legal, era. Mas aí eu consegui quebrar essa barreira quando, num domingo específico, eles me chamaram para ministrar. E aí eu ministrei lá para as crianças e as professoras, na hora que terminou, ficou assim... Nossa, mas como você fez isso? deixou Aquela ele quieto. criança ali jamais parava. E aí, da quando hora. elas perceberam assim... Não, ela sabe fazer aquilo que ela tá me Ela falando. sabe o que ela tá falando. Aí falou, não, então tá bom, eu vou te ouvir. Vou até deixar você falar agora. Exato. Não, mas isso é diferente, isso acontece. Quando você prova que sabe é diferente, né? Você Porque, chega lá porque e querendo ou não, você tem uma bagagem muito legal já. É uma pessoa nova ainda, 26 anos. Mas já trabalhou, tipo, mais de 10 anos na área. Com certeza. Só que o pessoal olha e fala, mano, 26 anos. Uma Ela tá menina, querendo falar né? que eu sou 40 anos, eu tô 40 anos É, a aqui. maioria deve ser gente mais Não, velha que você. então. eu tive uma aluna na primeira turma que tinha 40 anos só de líder de ministério infantil. Então, pra você... Talvez seja justamente isso que você fez, o que
vai romper talvez algum preconceito, que é justamente você mostrar um resultado. Exato. Você fala, tipo assim, eu não tô falando porque eu acho, eu tô falando porque, ó, aqui, ó, fiz aqui, você viu? E também nem esse ponto de... Não tô falando que eu me acho melhor, mas eu tô falando porque é algo que é aplicável. E foi toda uma construção pra elas, assim. da Hoje hora, em dia, agora tá acabando, elas vão terminar comigo em junho. A gente já tá com aquele sentimento assim, nossa, falta 2 meses e tal. já Mas virou os amigo. 2 primeiros meses foram bem difíceis, bem difíceis. Mas hoje em dia ela já tem visto o resultado. E aí, conforme elas também vão aplicando aquilo que elas vão aprendendo e vai dando certo, a criança que tinha um comportamento de disciplina, agora tá se comportando. A criança que não tinha aceitado a Jesus, agora quer ler a Bíblia. Então, essas coisas vão falando, nossa, eu realmente preciso dar continuidade nisso. Que da hora, Então, isso hein, é mano? muito Tá legal. construindo uma história Tá aí, construindo velho. uma história, mas assim, tem essa parte muito importante da professora, da voluntária que tá ministrando sobre as crianças, mas se talvez não tiver um acompanhamento, alguma parte da família entendendo isso, talvez não dê muito resultado. Como é que você Com certeza. tá fazendo essa outra parte, de pensar agora no que o pai e a mãe estão fazendo agora segunda a sexta, Tá. tipo isso? Então, no Projetando, a gente usa o termo parceria perfeita, que é quando igreja e família caminham juntas para construir a criança, né, e ensinar ela no caminho que ela deve andar. Você tá indo, ela já tá voltando, filho. Ela já tem o nome, já. Ah, Você tá tem que falando ter aí. Parceria perfeita. Parceria perfeita, é nóis. Porque isso acontece muito, né? Às vezes a gente vem e o Ministério Infantil fica super forte, estruturado, e ele ministra, sim, a palavra de Deus completa na vida da criança. Mas chega de segunda a sexta, Só ou às vezes problema. até sábado, Sim, né? Esquece, a criança não sabe. Mas eu entendo que não é uma maldade dos pais em muitos casos. Os pais não sabem, né? A gente tem uma geração aí de pais que se converteram depois de adultos, então não tiveram uma infância no caminho. E aí, tipo assim, mas eu não vivi isso como criança. Como é que eu ensino o meu filho a fazer isso? Nunca E tinha tem... pensado nesse ponto de vista. Que os E- pais convertem depois. Não sabem, né? Às vezes o pai não sabe nem quem é Abraão, Isaac e Jacó, assim, sabe? Porque foi ler a Bíblia, porque tá ali no começo. Mas não tem essa lembrança assim, o flanelógrafo É, eu ia colado. falar. Não o lembra visual. viajando aqui. Não lembra da tia falando da oferta, da Exato. viuvinha. Às na vezes- às forma vezes- infantil, né? Exato. Ele Às só viu o vezes pastor. ele mesmo não tem ainda enraizado um monte de coisa. E ele tá aprendendo talvez no mesmo ritmo que a criança. Exato. Tá, porque a criança tá na escola bíblica aprendendo, ele tá no mesmo ritmo. Exatamente. E aí, às vezes, a igreja quer falar assim, nossa, mas os pais não participam, nossa, os pais não fazem nada. E aí eu costumo dizer para minhas alunas, mas você já ensinou O pai. o pai? Porque às vezes o pai também precisa de ajuda. E às vezes a gente se coloca nesse lugar do Ministério Infantil, assim, eu sou o ensino da igreja, eu sou esse ser superior. E na verdade não, né? A gente precisa estar aqui para servir a família. Então, quando a gente está no Ministério Infantil, a gente não pode pensar na criança só. Quem está no Ministério Infantil, ele ministra para a família toda. Ele ministra para o pai, ele ministra para a criança. Então, o que a gente sempre coloca, né? Para ter alguns pontos aí que a gente precisa ter. A primeira coisa que eu falo para a gente poder ter uma parceria perfeita é fazer um culto de ensino. Então, o pastor da igreja local, né, aqui no caso o pastor Joel, vai falar sobre como Deus enxerga as crianças. Porque tem gente que não sabe. Aquele versículo que a gente usa muito, né? Deixa vir as minhas crianças. É lindo, mas... Tá. Né? Ela A tá aqui, explanação ela dele. tá aqui brincando, atrapalhando o culto. O que eu faço vir, com essa vem. criança? Fica quieto aqui. Vem, mas fica quietinho aqui. Só a chave pra você brincar. Vai. Exato. Pega o celular aqui. ó. Exatamente. Vem, mas... Então a gente precisa ensinar o que Deus está querendo dizer para aquela criança, né? E tem muita gente que não sabe, por exemplo, que criança precisa ser salva. Tem gente que acha que a criança nasceu e ela é salva, porque, coitada, ela é inocente, ela não tem consciência. É inocente, claro. Claro. E ela não é salva, né? Então, precisa ensinar isso para as pessoas. Precisa ensinar que criança se relaciona com o Espírito Santo, que elas têm um relacionamento com ele, que ela pode orar, que ela pode ler a Bíblia. Então, ensinou. É hora de você trazer a liderança da igreja, para você ter uma conversa com essa liderança. Porque, às vezes, a própria liderança não sabe o que é o ministério infantil. Não sabe o que fazer com uma criança que está correndo no meio do salão. Vem o diácono e fala, senta aqui, fica quieto. Então, você precisa ter um jeito para trabalhar com aquela criança. Então, você precisa ensinar a liderança. E aí, sim, você traz a família. Né? Vai começar a ter, então, uma palestra para pais sobre criação de filhos. Você vai fazer um curso para pais sobre como levar a sua criança no caminho que ela deve andar. Você vai chamar o pai e falar assim, deixa eu te explicar como é que faz
um devocional para criança. Na hora que vai buscar a criança, já dá uma palavra de bênção, já dá uma... Exato. já dá uma Tem algumas orientação igrejas já. que eu até falo assim, coloca algumas perguntas na porta. Porque o pai não sabe perguntar. Porque o pai vai falar assim, aí, gostou da aula? Gostou do culto? E aí, o que você aprendeu na escola? E aí, brincou, comeu? Exato. É quase um checklist da escola. Sim. Mas assim, você não sabe desenvolver o assunto. Você não sabe dar continuidade. Então, o que a gente criança coloca? quer falar de Jesus e... Exato. E às vezes o pai não quer perguntar, porque, igual o Lucas estava falando, ele não sabe, ele está no mesmo passo que a criança. Então, a gente precisa trazer para perto. E aí, lá no Projetando no Material, por exemplo, a gente tem o material para casa, que é toda uma estrutura. Então, a gente coloca lá o tema do culto, o versículo, a base bíblica, o louvor. E a gente coloca, além dos devocionais sugeridos para cada dia, a gente coloca uma vivência para esse pai. Como é que você pode ensinar aquele tema para as crianças? E aí foi muito legal que uma vez no material eu coloquei para... A gente estava falando sobre Abraão, né, sobre as estrelas no céu. E eu coloquei para o pai levar a criança para olhar as estrelas. E perguntar, né? Que personagem da Bíblia você aprendeu essa semana que também teve que olhar as estrelas? Por quê? E aí a criança foi e ela começou a contar. A mãe tirou uma foto e me mandou e falou assim, nossa, minha filha contou e falou assim, nossa, mãe, é verdade. Abraão não ia conseguir ter tantos filhos assim. Olha, eu não consigo contar. Caramba, mas onde ela mora onde? Ela foi Lembrou? na Foi serra. lá, Ela foi exatamente. pro interior. Jaraguá, mano. Porque Se ela fosse aqui em aquela, São mas Paulo, Abraão só não teria dá pra 7. ver uma. Nenhum filho? Como? Que descendência é só 2? Desculpa, gente. Ó, falando em parceria perfeita, deixa eu só... Porque a última vez a gente deixou esfriar o Pegou um negócio. gancho bom, hein? Pegou Peguei, um parceria. Aperta aqui. Na moral, esse moleque, gostou. você tá Parceria perfeita aqui, ó. Hoje quem tá com a gente? Ciandiamo. A gente precisa fazer uma vinhetinha pro Ciandiamo. Vamos fazer uma. Eu não entendi. Ele merece. O nosso querido Marcelo mandou aqui, ó. Paulinho, bom apetite. Paulinho nem tá aqui pra comer esse salgado maravilhoso, mas ok. Paulinho, bom Não entendi, apetite. não entendi. A Eu gente vou- aproveita. É o apoio gratidão, Deus à abençoe. produção também. Ele Vamos ver entende. isso aqui, vamos ver. Ó, vocês já sabem aí, Lucas, vai falando enquanto eu abro aqui. Eu tô ansioso pra ver a bolinha de queijo. Se tiver bolinha de queijo, eu Tem falo. bolinha de Nossa, essa tá bolinha de queijo, lindo. ela explode na Rapaz. boca. Gente, é o seguinte, pode voltar a tela aí, pode voltar. É o seguinte, funciona assim. Ciandiamo é o nosso parceiro perfeito aqui dos salgados. Mano, ele tá fornecendo aqui pra gente se degustar e se deliciar enquanto a gente bate um papo muito legal. Ainda tem umas coisas muito interessantes que eu sei que a gente vai conversar. E você não precisa ficar só olhando. Você pode fazer o seu pedido dos seus salgados também. Você vai mandar uma mensagem nesse WhatsApp que tá do seu lado esquerdo em cima. Manda uma mensagem com a hashtag aí, Vim pelo MandaCast. Você pode pedir e você ainda tem 10% off aqui de desconto. Se você mora aqui perto da Zona Norte de São Paulo, com certeza ele te atende. Chama lá, é o Marcelão. E não é só isso, viu? Não é só salgados, tá? Tem mais um monte de coisa. Massas, aquelas massas tops que você no domingo leva a sua família em casa e aí joga aquele molho. Já tem tudo pronto. Tem a massa, tem o molho. Você pode jogar tudo, colocar no forno, aí depois leva pra família e fala, ó, fui eu que fiz. Não faz isso. Não mente. Não precisa falar que você fez, mas só leva e fala assim, tá aí, ó. Mas é Eu importante. quero. Fora, eu vou aproveitar e falar do nosso segundo parceiro perfeito, e aproveitar essa deixa alimentícia aqui. Não está conosco Demorar hoje. muito, filho. A gente vai... Mas temos aqui conosco também, normalmente, pelo menos uma semana sim, uma semana não, seu Zé Pizzas. A melhor pizza da Zona Norte de São Paulo. Fagner Seu Zé manda Pizzas. muito, mano. Não é aquela pizza de 10 reais que você come na saída do estádio, tá? Isso aqui é pizza que você vai comer quando você quer honrar alguma pessoa. Ou a sua própria vida. Porque é pizza diferenciada. Sabe aquele 4 queijos que você só vê nos filmes? Você sente os Aquele, 4 que queijos você sente de conversando verdade os com 4 você. queijos e eles se conversam. Aquela massa que não é aquela massa que ele comprou, a massa de pão e abriu. É massa caseira. Molho caseiro. Mano, é diferente. Top. Seu Zé Pizzas é um abraço no seu paladar. Ó, Faça, mandou olha, muito. um abraço no seu paladar. É isso aí, Saiu. você conhece teu cupom Manda Pizza, você ganha 12%, ó, 12 reais off e fica de olho no aplicativo do seu Zé Pizzas, que aí sempre aparece por lá. Alguma hora vai aparecer frete grátis, quando aparecer você pega. É isso aí. Aí Aproveita tem o os dois QR meses Code frete. pra você baixar o aplicativo. Porque como você faz pedido pelo seu Zé Pizzas? É baixando o aplicativo. Tem em qualquer lojinha. Esse daí é o QR Code pro Android. Mas se você tiver iPhone, também tem lá. Pesquisa lá na App Store, seu Zé Pizzas. Faz seu cadastro lá, coloca seu endereço. E quando finalizar o pedido, Manda Pizza. E quinta-feira é dia de MandaCast e Manda isso aí. Pizza. É nóis. Deixa eu comer uma bolinha de Certo. queijo explosiva aqui. Voltando então dos comerciais, reclamos do Plim Plim. Pais também precisam ser ensinados. Precisam. E aí, quando você começa a trazer os pais, fica mais fácil. Aí eles começam a ver, né? Então, tem uma igreja que começou a fazer isso. E o pai falou com a pastora, olha, eu fico esperando a professora me mandar o conteúdo da semana para eu saber como é que eu vou ensinar meu filho naquele domingo. Então, isso precisa ser feito. A gente precisa ensinar
os pais a poderem ministrar na vida dos seus filhos, a fazer o devocional, a orar. Então, a igreja também precisa ser esse suporte. Não adianta a gente falar assim, nossa, não, mas o pai não faz nada, o pai não dá continuidade. Você precisa parar e ensinar esse pai como é que ele faz isso. Isso é legal. Tudo que você tá falando, Falei. demanda muito tempo. Exato. Tanto do ministério quanto do pai. Acho que nesse caso, mais do pai. Porque... Tá não posso nem aparecendo mastigar de novo perto o aqui? som do Lucas mastigando? Só uma mastigadinha, não, só a bola. Não fica fazendo isso. Não, para, mano. Nossa. O pai... a gente tá falando de como ele aprender a fazer o devocional para uma criança sem abandonar a vida devocional dele. Que a maioria também não tem. Exato. Não tá fazendo nem o seu, ainda tem que aprender a fazer o da criança. Pegar uma criança e levar ela até o Pico do Jaraguá para contar a estrela. Exato. Ela é tempo, mano. E às vezes o pai não quer ter, não sei como. E por isso que o Ministério Infantil precisa mostrar para esse pai que, por exemplo, dá para ele falar sobre aquilo que ele aprendeu no culto para a criança, né? Enquanto ele está levando a criança na escola, enquanto ele está, às vezes, jantando na mesa. Senta na mesa, tira o celular um pouquinho de canto. Né? E prioriza ali seu filho, faz isso uma vez, vai colocar ele para dormir, lê a palavra de Deus, né? Eu vejo muitas crianças, às vezes, principalmente, continuo, né, com as crianças ministrando, não só com projetando. Uma criança uma vez falou para mim assim, não dá tempo, porque meu pai fala para eu fazer o curso de inglês, o curso de, sei lá, karatê, eu também tenho que fazer a lição de casa, depois eu tenho que dormir logo. E aí, nesse dormir logo, você perdeu a chance de ensinar seu filho, né? Então, a gente convidou essa mãe e falou assim, por que você não tira ali 5 minutos da rotina da criança, que tem 50 cursos extras, por exemplo, para ensinar? O que eu falo muito, às vezes, para os pais que me perguntam é, você quer que seu filho seja a melhor pessoa para o nosso olhar humano, né? Natural. É natural. Ele tem o curso de inglês, ele tem o curso de mandarim, ele fala 3 línguas, ele tem isso, 50 isso esportes. tá mas a vida espiritual do seu filho tá perdida. Então, o que é mais importante para você? Ele ser alguém pro mundo ou ele ser alguém para Cristo? É que a gente vê muito pai, assim, meio que aparentemente frustrado com a vida que ele teve na infância e quer dar uma diferença pro filho. Aí é isso, faz futebol, judô, o menino sabe 7 artes marciais, 6 línguas, sabe tocar 4 instrumentos, mas não sabe falar com Jesus, entende? Exato. É muito e é doido. o que a gente precisa, né? Porque ele pode crescer com tudo isso, mas se ele chegar lá na faculdade ou no mundo e não tiver a vida espiritual, não adiantou nada. Ele vai ser um ótimo profissional, ele vai ser um grande esportista, mas ele não vai ser ninguém para Jesus, né? E a gente precisa apresentar para a criança quem Deus é, quem ela é nele e o que ela pode fazer com ele. Essas são 3 verdades muito fundamentais. A criança precisa saber quem Deus é. Quem Deus é. Quem ela é nele, porque traz identidade, né? Então, a gente vê a nossa geração, por exemplo, e a geração que está vindo sofrendo de bullying à torta e à direita, porque não sabe quem é, né? E quem melhor para dizer aquilo quem nós somos, senão aquele que nos criou. E também o que ela pode fazer nele, que a criança precisa entender que desde pequena ela pode fazer grandes coisas em Deus. Então ela pode falar de Jesus na escola, ela pode orar por alguém e trazer cura, ela pode evangelizar a própria família dela. Então ela pode fazer. A gente tem essa coisa assim, a criança é a igreja da manhã, quando ela ficar adulta, a gente se preocupa, mas é agora, né? E é na fase da gente moldar o caráter e enraizar as bases corretas que a gente traz Jesus para essas crianças. É que às vezes eles ficam pensando, a criança agora que é criança tem que aprende rápido, então tem que aprender o máximo possível. Exato. Aí coloca a criança lá pra estudar das 6 até 8 horas da noite. Estuda mais que universitária as crianças, mano. E aí, eu mas como de professora Jesus... vi muito isso. É mesmo? Muito. Deve ter demais. Né? Porque agora, hoje em dia, tem a escola integral, né? Então, a criança entra de manhã, sai quase a hora que eu tô saindo do trabalho. Então, isso é muito complicado. Mas uma coisa que eu sempre trago ali, né, projetando, aprendi em algum curso da vida, com certeza, é a questão de 2 lápis. Pega um lápis grande, que lápis. Lápis de colorir, que você nunca apontou, e pega um lápis pequeno do seu estojo, que você já apontou várias vezes. O lápis grande é a criança, né? Ela não foi apontada ainda, não teve vários erros da vida. O adulto já está pequenininho. E aí você para olhar qual tem mais vida útil para servir, para ser alguém em Deus. A criança, né? Muitas vezes a gente acha que ela é o lápis pequenininho pelo tamanho, mas ela tem uma vida toda pela frente para servir a Cristo. Você viu essa analogia do lápis, mano? Tô vendo. Agora, esse é o cortezinho do esse é o corte que vai pro Instagram. Lá. Já anota aí o tempo. O lápis, a gente acha que a criança é o lápis pequeno. Por causa do tamanho, mas não, ela tem uma vida toda. E o adulto vai apontar mais 2, 3 vezes. Já foi. Foi pesado essa parte. Essa corta. Não essa não coloca. Caramba. Mano, essa parte do trabalho conjunto, acho que
a mais difícil. Acho que pela correria de hoje, né? A gente não tem um pessoal que tá focado ali na criança. Exato. Às vezes dá até uma sensação meio decepcionante, sabe? Do pai, que você, é normal. Você vê o pai ali tentando dar para a criança a vida que ele não teve, só que às vezes tudo que aquela criança precisava era Jesus. O pai tá tentando criar um médico, Exato. um engenheiro. A maior preocupação é essa. Vai fazer que faculdade? Desde criança. E aí é papel da igreja, né? Ensinar, falar, oi, então, você tá ensinando. Pro pai. Maravilhoso o que você tá fazendo pro seu filho. Sensacional, muito legal. Ele vai ter inglês, não vai sofrer o que nós, por exemplo, a gente sofreu, que não teve, né? Esse inglês não era tão forte, inglês na nossa época. Era um ou outro, mas não é uma massa. Mas as crianças hoje em dia estão em escola bilíngue, por exemplo. Então, elas já nascem ali falando inglês. Exato. Mas não sabem quem é Jesus, não sabem o que ele fez, né, na vida de cada uma das pessoas. Ou sabe os personagens, sabe? Eu sei quem é Moisés, abriu o Mar Vermelho. Mas quem é o Deus por trás de Moisés, né? Relacionamento. É diferente saber alguma... É tipo a Maísa no Silvio Santos, que vai falar da Bíblia. Exato. É diferente. Você sabe que ela ouviu em algum lugar, Exato. mas ela não fazia ideia. Não sei se faz hoje, mas não fazia ideia do que era um relacionamento com Jesus. Exato. Mas ela conhecia uns nomes bíblicos. É que envolve também a mesma coisa que a gente estava falando do treinamento... Da mentoria. Da mentoria. Você chegar para um pai e falar, é muito legal o que você está fazendo com seu filho, mas você está deixando isso aqui, Talvez pai disso é um... tudo, a criança talvez seja a última coisa. Porque você vai... todo um trabalho. Por que eu acho que tem dado mais prazer ministrar na vida do professor e ensinar ele do que para a criança? Porque eu poderia alcançar a minha igreja local com as crianças que tem lá no Ministério Infantil e show. Mas e os outros ministérios infantis? Então, se você não tem um professor que sabe o que é o Ministério Infantil, como fazer uma parceria perfeita, como ensinar a igreja sobre o que é a criança, como ensinar os pais o que ele precisa fazer, Fica muito limitado, a criança em si, ela não vai receber. Então, você precisa primeiro ensinar o adulto para depois você poder ensinar a criança. E isso é um trabalho pensar ao contrário, né? Você vem de trás para frente. Você e não ensina da criança. pessoas a ensinar, né? Aí você consegue multiplicar o trabalho, em vez de ficar só Exato, em na um igreja ministério, local. né? E era o que eu achei que eu ia fazer sempre, mas Deus tem coisas novas aí. Da hora. Comecei a pensar por esse lado porque eu não prestava muita atenção. Essa questão de criança talvez fica de segunda a sexta, no período integral, na escola recebendo um tipo de conteúdo e o que ela tem acesso, às vezes, à Bíblia, Jesus, é só talvez 2 horas num domingo. Culto de domingo. Não Não tem que nem não seja comparação. efetivo, é super efetivo, Sim. né? O culto de domingo. Ele é fundamental. Mas é aquela coisa, nós, como adultos, a gente não vem se alimentar na igreja, né? O pastor sempre fala, se alimenta em casa, faz seu devocional. Aqui vem pro rodízio. Aqui vem só pro, entendeu? Pra sobremesa, assim, pro topo do... Então, a criança também precisa fazer isso. Não, é igual, eu lembro de um professor acho que era um professor de cursinho, que ele tava dando aquelas broncas sobre não fazer lição de casa, e ele falou um negócio que ficou marcante na minha cabeça, que é assim, a gente ouve o conteúdo uma vez, é como se tivesse marcado com um lápis, assim, no papel. Se a gente depois chega em casa, estuda, faz a lição de casa, a gente deu uma remarcadinha no papel. Daqui 2, 3 dias a gente reviu aquele conteúdo para fazer alguma coisa, remarcou. Aquilo lá fica mais forte. Para apagar é muito mais difícil. Agora, se ela vem só no domingo, de manhã, marcou no papel, aí segunda ela vai fazer, o karatê vai fazer, o tio vai fazer um monte de coisa. Aquilo lá já tá apagando, aquela marquinha vai indo embora, não fica. Tem criança que sabe mais quem é o personagem da Netflix do que ela conhece a Bíblia, né? E isso não é só para a criança que aceitou Jesus ontem ou que os pais são recém-convertidos. Às vezes tem pais que a criança nasceu no Ministério Infantil, mas ela sai do Ministério Infantil sem relacionamento. Então, precisa ter esse trabalho aí com o Ministério Infantil e com a família, para que a criança não venha só na igreja e saiba cultuar, saiba ler a Bíblia, mas que ela tenha relacionamento com Deus. Tem uma pergunta legal que foi a Ingrid que montou essa parte da inclusão. Não foi você essa pergunta top, né? Qualquer pergunta da hora, o Lucas fala foi. Dá crédito para a esposa. Tem alguma parte no seu curso que é focada na parte de inclusão dentro do Ministério Infantil? Eu falo algumas coisas com as alunas, mas eu não sou especialista, né? Tem pastoras, tem pessoas que são muito mais formadas do que isso. Tanto que essa é uma das minhas metas esse ano, fazer um curso só sobre inclusão. Porque inclusão, hoje em dia, é um mundo de possibilidades, né? Eu já comecei a pensar na criança... falar em Libras. Todo professor de escolinha devia falar? E não só em Libras. A gente tem muitas crianças hoje em dia que na nossa época não tinha. Era a criança que era mais
espivitada, era mais agitado. Hoje em dia tem o TDAH, tem o que é autista, tem a criança que precisa de uma atenção especial por conta de uma questão psicológica. E Física, às vezes. Não, e a Física. gente acha que não, mas agora a minha amada esposa tá trabalhando e ela tá numa sala com acho que 2, não lembro. Acho que são 2 autistas. E um que ainda tá meio para receber um lado, mas que claramente tem alguma coisa, vai receber. E pelo que ela fala, as loucuras que acontecem, mano, você precisa de ter algum tipo de conhecimento de algum jeito. Porque para você trabalhar do jeito que você tá trabalhando com a outra galera, as crianças estão ali, é muito diferente. Não tem como você talvez falar do mesmo jeito. Essa parte de... Às vezes a gente não sabe nem falar sobre o assunto. Exatamente. Que a gente fica com medo de falar besteira. Então... Essa coisa, às vezes, de falar besteira, e às vezes a gente tem essa noção assim, não dá para eu trabalhar com a criança em inclusão, Nem porque eu preciso passar. ter uma sala especial para colocar a criança, porque eu preciso ter uma equipe treinada para a criança. E uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais com essa pastora que eu vou fazer o curso esse ano, é que a gente não precisa ter uma sala especial e nem precisa ter uma equipe especializada. A gente precisa que todos os voluntários, todos os professores tenham uma capacitação sobre isso. Porque a criança, para ser incluída, né, no Ministério Infantil, ela precisa estar no mesmo ambiente, junto com as crianças, e ela vai aprender, e a gente precisa entender que vai ter momentos ali que ela vai precisar de uma atenção específica para fazer uma atividade, que às vezes o louvor, o barulho vai ser muito grande, ela precisa de um fone de ouvido especial para abafar o som. A gente vai entender, às vezes, que aquela criança está muito agitada, porque tem muita informação, tem um visual que é muito grande, que às vezes o professor, né, trouxe assim, uma bíblia gigante para colocar e a criança se assustou. Então, ela precisa ter ali alguém que possa passear um pouco com ela no Ministério Infantil para ela poder centralizar e voltar. Então, tem pequenos cuidados, que eu acho que são básicos, que a gente pode se preocupar, independente se a gente tem um curso muito especial sobre isso, mas que eu aconselho todo mundo a fazer. Eu, inclusive, quero fazer sobre isso. Mas eu vejo que há alguns conselhos básicos. Então, se preocupar sempre com a questão do barulho, né? Então, o louvor, às vezes a gente quer deixar todas as crianças que têm alguma coisa junto e não funciona para elas, a gente acaba agitando mais. Então, às vezes, ter alguns fones de ouvido, daqueles que a gente ouve música mesmo, já ajuda a abafar um pouco o som, né, da criança. Ter sempre um voluntário a mais na sala, um professor a mais, para caso aquela criança precise de uma atenção específica, a gente conseguir dar. Quer falar? Só com o dedo. Eu tava só o dedo apoiado. Tava com o dedo apoiado. Pro, né? Tia, pastor. É a falta de costume. Mas, além desses cuidados, pensar também assim, em como a gente pode colocar atividades sensoriais para essas crianças, que também é muito legal. Pensar na adaptação. Então, o Ministério Infantil precisa ter algum espaço que um cadeirante consegue chegar. Que uma criança com muleta consegue chegar, né? Porque assim, a gente já falou de... Você já falou eu tô de tentando muita lembrar coisa. da minha época, mano. Eu tô falando, na minha época, não tinha isso. Eu tô falando, eu como criança. Se eu visse um menino de fone do meu lado, eu tô pensando agora como tio, tipo, minha cabeça hoje mais responsável. Não tô diretamente ligado à Mini Brack, mas tô imaginando. Se eu visse uma criança com fone ou bagunceira do meu lado, eu ia falar, você é doido, mano. A tia já falou pra Não, parar, eu ia acabar mano. me distraindo com ele, provavelmente. E a de gente ver acha que porque a criança está com fone, que ela não está aprendendo, que ela não está sendo ministrada. Depois que ela se acalma, você tira o fone e continua ministrando, né? E às vezes a gente tem a questão de avaliar o mesmo peso com duas medidas totalmente diferentes. A gente quer que a criança que tem uma necessidade específica, né, ela fique sentada como as outras, ela fique no louvor como as outras, sendo que ela não consegue, né? Não é uma questão de, assim, uma indisciplina, uma rebeldia. Não, ela precisa adorar de outra forma. Ela precisa ouvir a palavra de outra forma. E a sensibilidade conta muito nesse começo. Mas você, assim... A gente teve aqui poucas experiências aqui na igreja. Eu não lembro de muitas coisas. Mas de quando tem alguma coisa assim, é o que eu falei. Talvez se eu visse alguma coisa, eu ia me distrair. E eu percebo as crianças, às vezes, se distraindo mais do que talvez esse rapaz tá... Como você apresenta eu não tô falando da Mini Brack. Não, tô falando sobre a Mini Brack, pelo amor de Deus. Tô na igreja da Mini Brack. Cuidado. Não tem cortes. Mas... Não, eu tô falando porque assim, eu tô sendo sincero. Fazer, só pra você entender, eu tô sendo sincero porque já teve caso de um rapaz, um menino autista, tava no culto. Não tava na Mini Brack, tava no culto. E ele tava lá, ele tava batendo, não sei o que ele tava fazendo, tava gritando, tava batendo palma. E eu não conseguia me concentrar, porque ele tava fazendo, mas como que a gente concilia? Ele tem que participar, o pai e a mãe tava lá, tem que receber o culto, mas não é por maldade, mas atrapalha.
Então, e aí o que que a gente precisa fazer? Entender como igreja que isso precisa ser falado mais vezes. Né? Então, como é que a igreja vai receber uma criança, por exemplo, que é autista? Uma criança que é autista, geralmente, ela vai fazer grunhidos, ela vai fazer barulhos específicos, ela vai querer se movimentar o tempo todo, dependendo do barulho, ela vai gritar, porque aquilo incomoda, né? Ela tem uma sensibilidade maior auditiva. E aí, com as crianças específicas, a gente precisa falar para essa criança que tá tudo bem, que ela também faz parte do corpo de Cristo, que ela também faz parte ali do Ministério Infantil e que a gente vai acolher e ensinar a criança a olhar, porque na verdade a criança, ela não tem essa dificuldade. Ela tem a dificuldade de receber outra criança com uma necessidade específica quando nós adultos Mostramos começamos a ficar assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Meu Deus, o que eu vou fazer Aí elas agora? olham estranho. E aí elas começam, né? tipo, é verdade, aquela criança está atrapalhando, né? rapaz. Então, se você ensina a criança assim, olha, o Lucas está com fone de ouvido agora, porque o barulho está muito grande para ele. Então, será que a gente pode cantar um pouquinho mais baixinho agora, para a gente poder incluir o Lucas? E o Lucas voltar para estar aqui com a gente? E aí as crianças começam a cantar mais baixinho. Porque ela entende, nossa, o adulto se posicionou dessa forma. E eu posso cantar mais baixinho, porque ele é meu amigo, então eu vou trazer ele para perto de mim. Que louco. Não, Então- esse seria o cenário, talvez, o Eu acho cenário que perfeito. eu acho que porque essa é a conversa mais técnica assim, que a gente vai ter. Porque eu tô... olha essa situação. Vou criar um cenário aqui. Você tem uma criança que tem algum déficit de atenção, alguma coisa do tipo. E ela tá ali extremamente enérgica e não para. E aí você... Tipo, você orienta ela de uma forma. A outra criança, você sabe que ela não tem isso. Ela está sendo num posicionamento rebelde. Exato. E aí você trata ela da forma diferente. Como que a criança reage? É, Por que e- que com ela você tratou, tipo, com um jeitinho? Comigo que você deu uma bronca porque eu tô sendo Então, rebelde? a gente tem a tendência de achar que a criança não vai entender. E se eu explicar para ela que o fulano tá tendo um comportamento assim, porque ela tem um autismo, porque ela tem um déficit de atenção, porque ela tem um TDAH, alguma coisa assim. Mas eu também tenho. Aí a gente acha, mas a criança tem essa capacidade. Então, a gente não vai imitar o que ele está fazendo, porque ele está fazendo isso porque ele tem uma necessidade diferente, né? Ele tem ali, a gente pode explicar se é uma criança maior, elas já entendem, porque muitas delas na escola convivem com outras crianças que são laudadas. E a criança menor, a gente pode falar, olha, a gente não vai reproduzir isso. Eu vou conversar com ele e você vai dar o exemplo de como precisa acontecer, né? E você traz ali aquela criança para você. Então, a criança tem a capacidade de entender, cada uma no seu nível, mas todas elas têm a capacidade de entender. E conforme você vai conversando com a turma, é muito engraçado, porque elas vão começando a ajudar. Então, quando o Lucas, por exemplo, ou o Eduardo foi ter algum comportamento de novo, as crianças vão falar assim, tia, o fulano estava fazendo essa coisa, o que a gente pode fazer para ajudar? Ou a própria criança vai lá e fala pior assim, que faz mesmo, vem né? aqui, deixa eu te ajudar. Né? Tem muitas crianças na escola, porque na escola a gente fala muito sobre isso, a criança vem e dá a mão. E aí vem assim, calma. Eu já vi criança colocando a mão na cabeça e falou assim, calma, numa criança que era autista. Porque ela já entendia. Já percebeu que... Caramba, Não, mano, você que já da fez. hora, velho. Esse é o que eu falei, o cenário perfeito. Você trabalhou Mundo dos dois ideal. lados. Exato. Você tratou de um jeito certo, talvez, com esse rapaz autista, mas você também conscientizou toda uma, sei lá, 20, 30 isso crianças que é estão inclusão. juntas. É você conscientizar ambos, né? Nós adultos, a gente vê, por exemplo, um menino autista trabalhando conosco. Se você é uma pessoa que, né, é decente, no mínimo, assim, do convívio social, você não vai olhar para ele e falar assim, nossa, pelo amor de Deus, você vai estar me atrapalhando. Você vai tentar ajudar ele a se reorganizar para que o trabalho flua. E a criança, a mesma coisa. E para ela ainda é mais fácil, porque ela não tem esse olhar de julgamento que a gente tem, né? Ela pode até falar, ai, tá me atrapalhando, preciso de ajuda, mas nesse sentido não é um olhar de discriminação. É tipo assim, um adulto precisa me explicar. Não tira ele daqui, ajuda a gente a como fazer eu dar certo. faço para resolver isso. Caramba, é muito profundo isso, mano. Doido. É doido porque, assim, a gente tá falando de teoria. E a gente tá falando dessa parte, mas é o que você falou, tem muita gente que talvez não sabe ainda não estruturou nenhum ministério infantil. Exato. Quando vai estruturar, aí chega nessa parte, aí a pessoa trava, falando, mano, e agora? Exato. Que E eu tô faz? pensando na minha época de Menibrac, tô pensando nas pessoas os meus amiguinhos, colegas que eu já olhei e falei, mano... E aí eu tô falando, mano, o que eu Será fiz? que a eu gente fiz? atrapalhou? Nossa, devo Você ter lembra machucado alguém, mano. do menino da... Pá, da bexiga? Lembro, Será que mano. era alguma A gente coisa? tinha um amigo que sempre brincava, falando sério. Então, será? Não, E olha que agora? louco. O menino, ele não tá com Jesus hoje. Mas ele tinha medo de bexiga. Muito Mano, medo e a de gente bexiga. chegava E a gente zoava. Mano, a gente batia a palma. Mas- Eu tô muito preocupado. Sem brincar. É, a gente então. tá rindo, mas eu tô rindo com preocupação. Não, mas eu não tô trazendo peso. pelo Não, amor não é de Deus. peso, mas, poxa, caramba. Será que a gente
não poderia... É que a gente talvez não foi orientado era também. eu acho que também era uma Não foi por outra maldade, geração, né? não era por sei se maldade. não sei Não, agora acho se que era por maldade não. Eu acho que é aquela questão de ignorância. Talvez, porque assim, é isso que eu queria até saber de você. A gente parece que vê e percebe mais esses casos laudados de autista e todos esses que eu não sei o nome agora pra falar. É uma questão de que tá aparecendo muito mais agora ou que agora a gente tá Tá sendo conseguindo constatado. identificar? Eu acredito, na verdade, que a nossa geração ficou mais sensível. Então, por exemplo, a nossa geração sofreu com isso, porque na época dos nossos pais, isso não existia, né? Eu, pelo menos, cresci sem ouvir que alguém tinha autismo do meu lado, isso que alguém aquela coisa que era hiperativo. Eu também nunca tinha É ouvido, aquela eu tô coisa do pensando vô. agora. Era não. desobediência, tipo assim, desobediência, Larga a mão de ser rebeldia. frouxo, moleque. Vai, fez, cresce. Pô, mano, aqui já falou pra ficar quieto, cala a boca. Exato. E aí, como a gente sofreu, e conforme, né, a ciência também foi evoluindo, a medicina foi evoluindo, falou assim, não, mas não é que você estava desobediente. Tem uma questão, né, psicológica, tem uma questão motora, toda uma questão. Então, precisa ser tratado isso. A gente olha, quando a gente tem um filho e o nosso filho tem assim, geralmente a gente já olha, tipo assim, nossa, mas eu posso ajudar. E também uma questão que ajudou muito foi que a psicologia, no todo, começou a ser mais aceitável. Ainda para dentro dos cristãos, a psicologia não é muito bem vista por algumas igrejas, por alguns cristãos, o que é equivocado, porque um problema psicológico, ele é uma doença, como qualquer dor de cabeça, como qualquer dor no pé. A gente precisa, sim, de um auxílio e não é pecado. E aí a gente consegue ajudar a criança melhor, né? E uma criança que, com certeza, foi autista na nossa época e que cresceu... rebelde, você não para quieto. E uma criança que cresceu agora, obviamente, na maneira correta de você ser o autista, de você ser ensinado, ela tem muito mais chances do que nós, né, que sofremos muito na vida. Então, o olhar é diferente. Entendi. A nossa geração olha com mais cuidado e com mais amor. Então, talvez Pra seja gente as não duas foi, coisas, não foi então, né? explicado. Eu tinha um amigo que foi a primeira vez que eu ouvi sobre Isso, TDAH. E, poxa, eu ia até na casa dele pra estudar junto com ele. Eu falei, por que eu tô indo lá? Era da hora pra caramba, a gente brincava e tal, mas porque ele tem déficit de atenção. O caderno dele era branco, mano. Você pegava, a professora escrevia... Meu caderno era branco também. Não, branco sem nada. É o meu Lucas, também. você, por favor. Lucas, não, você é rebelde. Você é rebelde. Não tem nada disso, não, mano. E aí, só que não era explicado. Então, chegava na semana de prova, a gente fazia 2 provas por dia. Ele fazia 1 prova por dia. E ainda é espaçado em 2 semanas diferentes. E aí, quando você não explica, acontece 2 coisas com a criança. Mano, a gente primeira ficava. olha, tipo assim, Por que, mas por quê? Por Só que ele? ele tá saindo pra fazer uma prova Exato. e a gente tá Privilégios, estudando pra 2? privilégios. Entendeu? Exato. Ah, mas é porque ele... E não era passado, não, E ele aí, precisa gerava um bullying, às vezes, com algumas crianças. Porque, assim, as outras crianças não entendiam. E ficavam assim, mas você é o especialzinho da pro, você é isso, você é aquilo. Ou até... Não, é porque ele tem doença. Ele chegava- Exato. Por não explicar, você, querendo ou não, você criou melhor já não- esse melhor não distanciamento falar. já. Exato. Melhor não falar para as crianças não acharem... Poxa, eu acho que se tivesse falado, a gente teria se comportado diferente. E esse o papel que a gente precisa fazer como igreja. Então, para a gente incluir a criança dentro da igreja, a gente precisa fazer um trabalho com o todo, né, com o corpo de Cristo, de entender que essa criança também faz parte. Então, a gente explica para a criança, né? Olha, a gente vai atender, a gente vai receber o Eduardo. O Eduardo tem, né, algumas questões que a gente precisa trabalhar de uma outra forma e eu preciso da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar a atender essa necessidade? Então, quando a gente tiver uma criança, por exemplo, que tem medo da bexiga, a gente não vai estourar Não vai. a bexiga. A gente Ser não vai maldoso, bater Você, nossa, que Então, droga. a gente Caramba, vai mano. olhando, né? E eu acho que é uma coisa assim que a gente vai melhorando cada vez mais. Eu acho que dentro desse momento que a gente está como sociedade, como igreja, a gente tem se preocupado com isso. E aí, quando a gente percebe que uma igreja não está recebendo, talvez é porque não ficou tão claro para os pais que eles podem chegar. Então, por exemplo, aquela criança estava no culto, né? Como é que a igreja vai mostrar para esse pai que ele é bem-vindo? Não só ele e a esposa, mas como filho. Porque o pai também fica envergonhado às Exato, vezes, sabe? porque Fica- ele não sabe, ele sente né? como se ele estivesse causando mal-estar, alguma Exato. coisa assim. Ah, E melhor aí, nem se tem trazer alguém mais. que encosta, né? Ele fala assim, não tem problema. A gente está aqui para receber seu filho também. Sim. Vamos lá no Ministério Infantil, vamos levar, vamos se capacitar. Então, essas preocupações têm surgido agora. E eu acredito que, por exemplo, daqui a alguns anos, quando a gente tiver filhos, os nossos filhos estiverem no Ministério Infantil, vai ser ainda melhor.
É que é muito diferente a gente falar assim, somos inclusivos, amamos todos, podem vir. Exato. É muito Mas você diferente quer a gente que criança fazer. fique quieta ali no culto pra não atrapalhar ninguém. É muito diferente você falar isso e na hora que chega alguém você sabe de colocar em prática o que você está Exato. querendo dizer. É bem diferente. Eu acho que é fundamental. A minha igreja tem alguns professores que já estudaram, né, sobre isso. É uma coisa que eu me prometi para mim mesma que eu ia fazer esse ano. E eu acho que todo professor precisa fazer, assim, um curso que te dê uma capacitação e não só um curso de inclusão secular, né? Mas dentro do Ministério Infantil, porque incluir uma criança na escola que tem uma mega diferente. estrutura é uma coisa. Incluir a criança na igreja, por exemplo, de uma sala, que não é o caso da Mini Brac aqui, mas uma igreja que é pequena, que tem uma sala para 30 crianças, como é que você inclui? Então, tem alguns pequenos cuidados, questão de barulho, questão de poluição visual. Quando uma criança está muito hiperativa, ela precisa, sim, sair. Não adianta você falar, senta, fica quieta na roda. Você precisa sair um pouco aquela criança para ela se acalmar. A questão de conversar com os outros pais também da sala, que às vezes vai levar a criança vai bater, mas não está batendo por maldade. É que ela estava muito agitada, uma criança entrou na frente e bateu. Então, como é que você vai trazer esse Meu pai para Deus do falar? céu, é né? muito- E assim, a gente ainda focou muito mais nessa parte do TDAH e o autista. autismo. Que é- E imagina mas tem- todo o resto de um monte de coisa. Exato. Você citou as libras, por exemplo, mas um Síndrome monte de coisa. Down, Libras, a questão do Cada cadeirante. e cada um não tem. Cada um vai ser de um jeito. Exato. Caramba, E geralmente a gente faz, como igreja, o que a gente chama de anamnese, né? Então, a gente tem ali uma ficha para o pai colocar quais são as necessidades daquela criança. O que acontece quando aquela criança, por exemplo, uma criança que tem autismo? O que acontece quando ela tem uma crise? Que ela ficou muito, assim, agitada? O que você em casa faz? Essa criança toma remédio? Legal. Essa criança tem algum comportamento que faz assim? Tem algum brinquedo que acalma ela de uma Você maneira entrega, ela diferente? já- Então, tem uma questão de som. Então, geralmente, na anamnese, o pai dá ali uma descrição e você sempre vai trazendo junto essa conversa para poder te auxiliar. Porque, geralmente, o pai dessa criança, ele quer ajudar alguém a incluir o filho dele. Porque ele quer que o filho dele também seja uma criança como as outras crianças. Com certeza. E ele é. Então, o Ministério Infantil também precisa abrir as portas e falar assim, me explica. Como é que eu posso servir o seu filho? Da mesma maneira que eu sirvo, Legal, hein? como é que eu posso servir seu filho também? Suponha aqui comigo que tem alguém que tá assistindo a gente desde o começo. Tá? E é de um lugar e que tava querendo começar um ministério infantil. Ela começou, mano, que da hora, tô animada, tem um ministério. E agora ela tá mano, eu vou desistir, não é pra mim, tem muita coisa, não dá pra começar. O que você fala pra essa pessoa? Porque a gente começou de um jeito que parece fácil, tem um material, segue o material. Depois a gente já Exato. foi Pá, pra legal, agora a gente foi pra um lado que tipo, mano, você tem que estudar 20 anos, passar no retiro Deixa eu e só aprender entregar, todas só entregar as... isso aqui, o pessoal. Ô, Fê, você quer, mano? Pega aqui, ó. Pega aqui e distribui ali. Você acha que ele não quer? Você acha? Senta lá perto do Fê pra vocês dividirem. Ô, Fê, tô sem internet, hein? Se for mandar alguma coisa, manda no celular do Lucas, tá? É nóis. Tenho. Não, mas a, você primeira, só a primeira coisa que eu sempre falo quando vai fazer o Ministério Infantil é que a gente acha que o Ministério Infantil é para ficar brincando com a criança. Ai, por favor, vem me ajudar aqui no Ministério Infantil. Tem um lápis de cor, tem uma folha de colorir e fica aqui. Pintar o desenho de Jesus, aquele Exato. ó, no Entregar tecido pra do meio é mamãe. vermelho. Exato. Cabelo Então, marrom. E Ministério Infantil, assim, a última coisa que você faz é pintar um desenho só para isso, criança. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que eu chamo lá no Projetando de 4 perguntas fundamentais. Então, você vai precisar pensar qual é o propósito do seu Ministério Infantil. Porque o Ministério Infantil ele não pode ser um lugar só de entretenimento ou só uma salinha para as Uma crianças sala pra ficarem. criança não atrapalhar o culto. Exato, tem um propósito. Então, qual é o propósito? Você vai lá, escreve o propósito. Depois você precisa pensar na visão. Aonde você quer chegar com essas crianças? Você quer que elas, ao saírem do Ministério Infantil, elas sejam quem? Elas façam o quê? Elas tenham aprendido o quê? Isso te dá um norte. Nossa, então se eu quero que as crianças saiam daqui conhecendo a Bíblia toda, eu já sei que não adianta, por exemplo, pegar um material que um dia eu estou aprendendo sobre Paulo, outro dia eu estou aprendendo a criação e termino com Apocalipse. Então, eu preciso pensar numa linha de estudo para essa criança. Eu quero que essa criança tenha relacionamento na igreja. Então, eu preciso preparar algumas brincadeiras, algumas atividades que elas tenham amizade na igreja. Isso é muito importante. Eu quero que a criança saiba ter um relacionamento com Deus. Então, eu preciso ensinar para ela a questão do devocional, a questão da oração. Eu quero que a minha criança tenha relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu preciso preparar um momento de louvor para o Espírito Santo ter liberdade, para ela poder orar, para ela poder adorar. Eu preciso pensar em que música que eu estou levando ela para adoração. Então, eu lembro quando eu estava na Mini Brac, a gente cantava muito, às vezes, Chuchuê.
Então, ai, tchutchuê, a gente fazia Mano, assim, a a dança do dança pinguim. Aí depois a gente passou e falou, o que a gente tá fazendo? Exato! Porque tava a gente fazendo? não tinha essa instrução, né? Então, hoje em dia, a gente já entende que é muito legal o tchutchuê, dança do pinguim, sensacional. A Aline Barros fez uma música maravilhosa. Mas pra festa do meu filho eu ouvi em casa, não pra ele adorar na igreja, no culto. Então, que música que eu vou adorar na igreja que vai possibilitar com que a criança tenha experiência do Espírito Santo? Galera gosta do Espírito Santo. É incrível, a galera fica assim. Então, e a gente precisa pensar naquilo que a gente faz. E aí depois a gente vai pensar, então, quais são os valores. O que eu quero ensinar para essa criança? Quero Uma ensinar... empresa, tá falando missão, visão e valores. Tá Exato. falando. E a gente olha isso para qualquer coisa, mas não serve para o Ministério Infantil. Serve pra qualquer Então, a coisa. gente serve sim. E a gente vai olhar os valores. Então, eu quero que essa criança saia daqui com o valor de servo. Né? Porque eu não quero que quando ela for adolescente ela sirva. Porque aí o adolescente está com preguiça, o adolescente não quer, mas eu quero ensinar para ele. Então eu vou começar desde cedo, eu vou ensinar essa criança a hora que ela chegar, a gente vai organizar as cadeiras juntos. Você vai passar o cesto da oferta. E você vem me ajudar aqui a segurar o visual. Agora eu queria, vai lá chamar não sei quem para mim e já pede uma vassoura, as crianças maiores, por exemplo. Então essas pequenas coisas para crianças são servir. Então, é um valor que a gente está colocando. E aí, a gente vai pensar no como. Aí, sim, a gente vai pensar, como é que eu faço o Ministério Infantil acontecer? Então, eu preciso de um culto? De quanto tempo? Quem que vai ministrar nesse culto? Qual é o material que vai ser utilizado? Quais são as brincadeiras? E aí, sim, a gente começa a acontecer. Então, a primeira coisa, quando você vai pegar um Ministério Infantil, é estruturar a sua empresa. É o teórico primeiro, Exato. você planeja E e depois depois? você vai ver o como, o que eu tenho de estrutura. Eu tenho uma sala, tenho duas? Exato. Não tenho sala, só tenho um culto para fazer. Eu tenho, às vezes, muita igreja tem o almoxarifado, que é estoque, que é cozinha, e a criança vai ficar ali. A criança fica ali no Exato. saco de açúcar. Então, como eu vou fazer essa criança sentir igreja? Como eu vou fazer ela se sentir especial? Naquele espaço. Naquele espaço. Então, eu preciso pensar. O meu propósito para essa criança, que ela, igual eu falei antes, né? Que ela conheça Deus, que ela saiba quem Ele é, e que ela saiba quem ela é nele e o que ela pode fazer. Então, eu tenho esses 3 pilares. Ótimo. Qual é a minha missão para essa criança? Eu quero que ela sair do Ministério Infantil, ela realmente tenha tido um encontro com Jesus. Então, no meu Ministério Infantil, não adianta eu falar para ela pintar o desenho e brincar com um bloco de montar, porque ela não vai se encontrar com Jesus. Então, você começa ali a delimitar o que é o Ministério Infantil para te facilitar no dia a dia. E aí, sim, as coisas vão ficando mais claras. Mas não é um desafio. É um desafio que você consegue fazer sem problema nenhum. Um desafio fazível. Exato. Já tem uma saudade da Mini Brai. Raquel vai ficar feliz Não, em eu tô receber dando mais vocês. valor à minha mãe agora, pelo amor de Deus. Olha o bichinho, Complicado. o bichinho dourado, mano. Que bichinho. Na frente das câmeras não pode gritar. É, olha a lá. gente não pode nem... A gente não pode nem Veio, falar, o meu Deus. veio o bichinho. Sai, bichinho. Em casa, a gente vai falar, amor, pelo amor de Deus. A tia Raquel tá na Mini Brai desde quando? 17 anos? Eu não lembro quantos Nossa, anos eu ela tava. tinha. não sei. Quando eu tava na Mini Braca, ela tava muito próxima um pouquinho dessa água. Só a gente tem que tomar cuidado pra não expressar que a gente tá falando que ela é... Não, ela não é velha, imagina. Não é. Ela tá conservada. Ela tá- Que O isso, filho mano? defendeu. Eu defendi do Mas- jeito errado? cara? Eu acho que sim. Desculpa, Conservado mãe, é eu uma te palavra amo. meio dura, mano, pra falar. Mas eu imagino como deve ser, tipo, pegar um ministério e com tantos anos de história. Hoje, mano, a Mini Braca é da hora demais. Teve Olimpíada no passado. Falei, cara, na minha época não teve Olimpíada. Mas é diferente. Eu lembro quando tinha as salas aqui em cima. Você lembra? Tinha uns Lembro. como é que chama? Não é tatame que divide? É uns tipo uns Drywall. tapu. Era drywall. drywall dividindo. Mas é diferente. A gente tinha até a parte de dinheiro. Não sei se você lembra desse ano. Que a gente ganhava dinheiro Pra fazer uma lojinha depois. Isso, quem levava a Bíblia ganhava legal isso, um foi muito dinheirinho. legal. Quem, Eu também amo. quem decorava o Esse- versículo Gosto muito. e quem levava o caderno. Você é louco, fiquei muito rico. Deu pra Comprei comprar. controle Mano, de foi Play muito 2, divertido, isso aí, foi bola. legal. Essa parte foi legal, mano. Da Foi gente... legal mesmo. É um incentivo a mais. É um o que você incentivo falou, a mais. é a parte do como. Dentro do como, mano, deve ter Tem uma infinidade de infinidade de coisas. coisas. Muitas estratégias diferentes. Até falando sobre essa parte do como, que tipo de coisa que você pega, talvez, do ensino secular e você consegue aplicar no ensino dominical bíblico? O que é legal aplicar Tá. e o que não dá certo? Eu acho que nada tradicional dá para aplicar, né? A gente, quando estudava... Desculpa. Mas a gente, quando estudava na escola, o ensino era mais tradicional, né? Então, sentar, ficar aprendendo, lousa, escrever... no princípio. Exato. Então, tudo... Ah, já? Opa. Ó, o refil grátis.
Por mim, acho que nem precisa. Você vai abandonar a gente ali? Dá certo? Vai deixar assim no meio? Então tá bom, vai lá. Bora. Eu acho que essa questão não dá para o Ministério Infantil ser uma escola. E às vezes a gente tem essa coisa, né? Até eu gosto de falar, eu não gosto muito de falar sobre professora e aula, porque a gente tem esse conceito como igreja de que as crianças vão para uma aula, vão para a salinha, para o cultinho, aí tem a professora, e aí a professora traz ali as cadeiras todas enfileiradas, uma atrás da outra, tem a lousa e É uma escola, né? Exato, é uma escola. Então não dá para ser o ensino Ah, tradicional. mas no meu alguma parte foi assim, eu gostava. A parte foi assim. Eu gostava Na da nossa aula. época, Eu ok, mas hoje em Caderno dia ali, tá? então. Justificação. Era legal. Tem que adaptar, não dá mais pra ser Nos uma juniores, escola, nos né? juniores eu lembro que era bastante assim. Acho que Hoje em nos dia outros a era- gente já gosta de fazer sempre o U. Porque hoje em dia a gente tem mais conhecimento de que Conversa. assim você consegue ver todo mundo, a criança não fica olhando a nuca do outro, ela presta atenção naquilo que o professor está falando, ela olha para o outro, tem uma troca, você consegue ter uma visão geral da sala, né? Eu imagino até que a sensação da criança. Eu não sei se isso acontece, você fala. Mas talvez a sensação de eu tô indo pra escola de novo no domingo. Exato. Ah, já tô na escola, seja um Isso mas negócio meio acontece chato. muito, muito, porque assim, às vezes a criança fica de segunda a sexta na escola e no sábado, ela, às vezes, uma igreja mais tradicional tem EBD, aí no domingo tem um outro curso, e a criança fica sempre lá sentada. Aprendendo. Exato, ela tem que escrever, tem aquela apostila, né? Muitos É que eu- materiais é que eu tradicionais gostava. ainda tem. Eu gostava da escola, por isso que eu gostava. Né? Nerd. Chato. Mas acho que é em... Chato nerd. Acho que tem sala que eu acho que nem tem cadeira, né? É que eu não sei como tá 100% a lembrar aqui hoje. Mas eu lembro de uma que tá em U, aí outra acho que é o espaço mesmo. Tem várias roda salas também, Não, agora. muito nem legal. hoje. Ó, lembrando aqui, porque esses dias eu tava tocando lá, não tem nenhuma que tá em fileirinha assim, Não tem nenhuma mesmo. Tudo, isso. todo abertão. Assim, Já ganhou pontos ou aí. sem. É isso mesmo. Tem uma que eu lembro que eles colocam, tem as mesinhas assim com as cadeiras. É da hora. Exato. Mas escolinha igual tinha. Mas a tia Raquel dava É. aula. O tio Marcão também. Exato. Tio Marcão. Então, é uma Nossa, eu outra lembro- geração, você concorda? Meu pai, com certeza tinha caderno pra anotar e pra escrever. E ele falava pra gente abrir versículo, era da hora. Aí, a gente tá evoluindo muito rápido, tem que acompanhar, é Exato. normal. As crianças são outras também, né? Então, Mano. pra criança não adianta mais. Essas crianças de pandemia que nasceram na pandemia. ficaram, Nossa, tipo, se você 2 anos colocar em elas casa. na salinha Exato. de aula, ela vai ficar tipo, o que é Você já viu aquele videozinho da criança encostando no lugar e tentando ver álcool em gel? E era tipo uma lixeira. Ah, é, exatamente. Ela, álcool em gel, isso aqui. é muito difícil. Meu marido também tá achando massa. é uma coisa que se a gente Triste, parar pra tá? pensar, é muito doido. E as crianças Crianças mudam de muito, né? Por pandemia. exemplo, a gente não nascia com um tablet na mão e fazia assim, já escolhia o filme e o desenho. Mano, a o criança dedinho hoje em das dia... crianças, eu fico impressionado Ela de sabe, ver mano. bebezinho coisa de 1 ano fazendo assim com o Sabe? dedinho, mano. É impressionante. Que elas são uma esponja, né? Então, o nosso comportamento... A criança com o Nossa. dedão, quando faz com o dedão, eu fico mais impressionado ainda. Mas como é que vocês conseguem segurar já? Eu demorei muito pra usar o polegar. Tamanho dos seus dedos. Mano, é complicado. É complicado Essa é mesmo. a primeira coisa. Acho que uma coisa que dá muito certo, obviamente a gente tem aí algumas ressalvas em relação ao ensino, mas o construtivismo em relação à experiência da criança no ensino, ele é muito válido. Uma parte, né, do construtivismo, eu sei que tem alguns pastores são bem contra isso, e eu entendo o ponto de vista deles, mas quando a gente pensa que a criança, através da brincadeira intencional, ela pode aprender sobre a Bíblia, que é isso que o construtivismo faz. Então, ele tem um meio, um assunto aleatório, e através de uma brincadeira, através de uma construção, de uma experiência, de fazer alguma coisa manual, ele vai aprendendo. Então, isso para a igreja é muito válido. A gente preparar ali o momento onde a criança vai brincar, e ela não vai brincar com um brinquedo, estou brincando com a boneca por brincar com a boneca. Então, hoje a gente vai falar sobre Moisés, por exemplo, com as crianças menores. Então, a gente vai deixar ali algumas bonecas para eles cuidarem. A gente vai deixar ali alguns cestos para colocar a criança dentro. Quando a criança vai ver a ministração de Moisés sendo colocado no cesto, nossa, eu acabei de fazer isso. Diferente, hein? Então, isso é muito legal. Estou falando que o amor de Deus transborda. Tá, mas o que será que pra criança, né? O amor de Deus transborda. Enche um copo d'água até... Não, sabe o que? Uma experiência que eu gosto muito de fazer é colocar alguns ingredientes dentro de uma garrafa PET com corante vermelho, e a hora que você termina de colocar o último ingrediente, a garrafa sobe que nem pra nossa faixa etária, é tipo uma tromba de elefante. E aí a garrafa começa a transbordar. Não, nunca viu? Depois eu vou mandar pra você. Mais legal do que um copo, né? Que o super professor. Enche Enche o copo até sair água. Não. Você vai colocando... Ela tava falando, eu já tava... Eu tava aqui, ó. Saiu o quê? Vermelho? Sai vermelho. Tromba Sai uma de elefante.
cima, assim, ó. Uma espuma? E aí sai caindo tudo, assim. Eu vejo a minha irmã, ela tá na Menibrac, né? Aí ela aparece lá com as crianças. O que teve hoje? Hoje a gente fez a sala de ciências. Eu fico, como assim, Exato. mano? Eu não tive sala de Porque as crianças precisam disso, né? Então, quando a criança vê que aquela garrafa começou a transbordar, nossa, você fala, meu Deus, entendi. Uma experiência que eu gosto muito, por exemplo, do pecado, é quando a gente pega as mãos limpas. Olha, as nossas mãos estão limpas, igual o nosso coração precisa estar. Mas a gente coloca a mão numa calda de chocolate. Aí você tira, aí a criança fala assim, não nossa, quero muito essa calda de chocolate. Mas você explicou pra criança que a calda de chocolate é o pecado? O pecado parece, no primeiro momento, saboroso e gostoso. Só que quando você tá em pecado, automaticamente tudo que você toca vai ficando bagunçado. Aí você pega a sua mão que tá de calda de chocolate, coloca numa caixa com salgadinho. Aí a mão já fica esfarelenta. Mano, aí você põe isso não é ministração pra criança. Eu podia fazer essa ministração com os O adultos. Lucas comeria. O Lucas faria sairia agora. fazendo assim, pegando salgadinho, comeria com Coloca no chocolate. papel, coloca numa terra. Aí você fala, nossa, minha mão tá gosmenta, tá Nossa, pegajosa. eu tive essa experiência essa Alguém semana. quer? E aí as crianças ficam tipo, ai, já não quero mais. E o pecado é assim, né? O pecado vai contaminando, ninguém mais quer. Entendi o pecado. Enquanto Aí, isso, entendi, eu no pegar- fundo isso da é sala pecado. lambendo o dedo com salgadinho e chocolate. O Lucas lá que... Chocolate, salgadinho, papel. E aí Sempre você tem a termina criança, né? mostrando pra criança. E o que Jesus faz? Aí você pega um copo e vai lavando ali a sua mão dentro de uma outra bacia. Ele vai nos limpando, né? Suas mãos ficam limpas outra vez. Seu coração fica limpo outra vez. A criança fala, já sei o que é o pecado. Já sei que o pecado é algo que é tentador, que parece bom no primeiro momento. Mas tudo que eu vou tocar vai ficar uma bagunça. E eu preciso de Jesus, porque só Jesus pode me deixar exatamente como eu preciso estar. Eu aceito. Olha lá. Eu tô lembrando de como foi me explicado o pecado da jarra ali, ó. O que foi me explicado do pecado era, esse é Deus, esse somos nós. O pecado afasta o homem de Deus. Foi isso que eu aprendi. O pecado é a jarra. Não, Deus. Pronto, aí ele coloca E aí pronto. Jesus veio pra aproximar a gente de Deus. Pronto, é isso. Acabou a e aula, foi vamos prático. pintar agora. Mas eu gostei bastante da... Tem muita coisa. E isso faz parte, assim, se a gente pensar na escola, né, secular, o construtivismo traz esse olhar da experiência, né, da criança poder experimentar, da criança poder brincar de forma intencional, dela poder ter algo do dia a dia dela que ela pode transformar no ensino bíblico, né? Então a gente acha que essa coisa que a gente briga muito hoje em dia, isso é sagrado, isso é profano. Para a criança não tem muito isso. Uma maçã para ela, por exemplo, um ovo cozido vira a trindade, por exemplo, né? Tem a casca, tem a Quero casca, voltar tem ao a início gema, de tem a tudo. clara. E para nós, nossa, mas não é a mesma coisa. O adulto pode vir com vários questionamentos. Mas Eu pra aprendi criança, com o sol. O sol, você tem o sol físico, a luz e o calor. Exato. Foi, A água Olha. também, sólido, tá gasoso, melhorando. Construtivista, líquido. foi. Exato. Então, para criança, uma maçã vira, né? A maçã tem a semente, tem a parte branca, tem a casca. Então, as coisas do dia a dia se transformar no ensino bíblico também é muito legal para ela, porque ela sai dali, a hora que ela olha algo de novo, ela fala: eu sei o que isso me ensinou. Eu sei que o Espírito Santo parece o ovo que eu tô comendo. Eu sei que o pecado Não, a mente parece já vai assim. ligando, Exato. fica muito mais fácil de decorar, né? Que tem também. pastor que tem preconceito com essa parte construtivista. É nessa parte de Porque profano. o construtivista, ele fala que a criança pode escolher o que ela vai aprender. Que tem uma questão de, não respeitou agora, mas porque ela tem a individualidade dela. Então, a gente tira, né? A gente, no meio cristão, a gente precisa aprender a pegar aquilo que é bom, que é muito útil. Por exemplo, o construtivista, a experiência é incrível. Vocês mesmo aceitaram Jesus aqui nesse momento do podcast. E a gente tira aquilo que é ruim, né? Igual eu falo, às vezes, por exemplo, do Netflix. Que, vamos cancelar o Netflix. Mas a criança, ela vai assistir Netflix na escola, ela vai assistir na casa de um amigo. O pai vai dar 1 minuto para ela assistir. Ela vai assistir o desenho. O desenho não vai parar de chegar nela, porque nós, adultos, cancelamos o Netflix, por exemplo. E aí, o que a gente faz? Em vez Ensina ela a lidar com aquilo. a lidar. Então, por exemplo, tem um filme da Disney que lançou, que era o Encanto. alguma Eu coisa assim. não gostei. Eu não assisti. Você não gostou? Por que Não você não gost- gostou? Eu não gostei porque eu achei muito fraca a história. Eu achei legal, A mas... criança acha o máximo. Não, eu achei muito fraco, perto de outros filmes Mano, da Disney desde, que eu gosto muito. desde Enrolados, Nossa, eu tá acho que vendo, só então. caiu, só. Porque. Não, Sério, tem uns muito só bons. Frozen Eu assisti 2. aquele que saiu agora da menininha adolescente. Da Eu Ferinha. achei muito legal, muito da hora. A história, da hora. Esse do Encanto eu achei muito fraco. Achei E aí várias pontas soltas no filme. Eu vou te mostrar o que a criança aprende com o filme do Encanto, né? O Encanto, pra você que nunca assistiu, talvez pra você que tá em casa também nunca assistiu. Da família... Madrigal. Madrigal. Família É uma Madrigal. família que tem superpoderes, todos eles Não têm. falamos do Bruno. Você tava cantando isso aí, Não lá. é esse? Esse mesmo. Você Esse falou é que não que- gostou, você tava cantando. Não, né? você sabe todos os nomes, você viu? É lógico que eu sei. Mirabelle, Mirabelle. Ele tava cantando, né?
Mas tem uma menina específica que ela não tem poder nenhum, né? E o filme inteiro rola nesse sentido dela encontrar o que ela vai fazer da vida, até que ela entende no final do filme de que ela, sendo quem ela tem um superpoder. E para a criança isso é muito válido. Por exemplo, assim, a criança tem essa coisa assim, o que eu vou fazer da vida? As crianças maiores, o que eu vou fazer da vida? Ou a criança quer ser parecida com o pai, ela quer ser parecida com o outro, ela tem que fazer alguma coisa para ser alguém. E em Cristo, ela não precisa fazer nada. Deus a ama por quem ela é. Você pega a parte boa do filme e usa. Ignora assim, a bruxaria, a feitiçaria. O Bruno. Você ignora. E você conversa, porque ela vai falar sobre isso com você. Eu assisti um filme essa semana. E aí a gente, como igreja, tem 2 caminhos. Isso é pecado, não sei o quê. E a gente acaba com a criança, e a criança nunca mais vai te falar nada que ela assistiu. Ou a gente traz, ela fala assim, nossa, que legal. O que você aprendeu com esse filme? E aí você poda, né? Exato. Isso aqui não tem a ver com Cristo. Mas você sabia que Deus também age com a gente assim, né? A gente não precisa passar a vida inteira procurando para que eu nasci, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito de vida. Deus te deu um propósito, Ele veio por você e a gente traz aquela criança. Então, às vezes, a gente espanar, né? Jogar a criança para lá, porque, tá em pecado. E vai gerar, às vezes, até mais curiosidade, né? Exato. Na criança. Uma vez, eu não lembro onde eu vi isso, mas era alguma coisa que era a forma de você falar com a criança ia incentivar ela a tomar ou não uma decisão. E eu lembro que falava que quando você usa o não, a criança vai querer. Então, tipo, eu lembro que aparecia uma criança subindo umas pedras e a mãe falava, não pula. A menina virou e pulou. É porque pra criança você dá 2 comandos quando você fala não pula. Você fala não, um comando. Pula. É isso que ele entende? É isso eu que não ela lembro. entende. Eu entendi assim até hoje. Não, pula! O Lucas não põe a mão aí. Pula, não. Exato. Esse é o Lucas. E aí ele falava São que 2 comandos. aí ela falava, o outro comando era desce daí. E aí ele descia. É um comando só. Que Então, louco, quando né? você fala não, Por isso que você era faça assim, alguma mano? coisa, você tem 2 comandos. aí, Mas, mãe. Lucas, você já tem idade pra entender ou não. Lucas, não se tranque no porta-mala do carro. O quê? Se tranque no porta-malas do carro? Não o quê? Já tô lá Pra dentro. criança são 2 comandos, mas Lucas, você já tá adulto, não dá pra ser um Não, comando. Ele parou agora, No meu caso dava certo porque minha mãe dava 3. Qual? Não sei, só falei pra falar. Só respondo minha mãe. Só falei. Você ia apanhar. Não Você pensei em fazia, nada, não. não. Da hora, muito louco. A forma de falar acho que muda tudo, porque tem coisa que é errada, mas a gente tá... O acesso à informação hoje, você não tem como bloquear. Não, isso não vai chegar no meu filho, não tem como fazer isso. Acho que na minha Porque, época... por exemplo, na época dos nossos pais, quando a televisão era pecado, Desligava. isso assim, o crente não tinha televisão em casa, mas era difícil quem tinha televisão e tudo mais. Hoje em dia, o Netflix, o filme é pecado. A criança olha para a mesa do lado do restaurante, a criança tá lá no joguinho, tá lá no videogame. Ela vai na casa de um amiguinho, a TV tá ligada. O pai tá com alguma coisa, ele vai colocar... Então, é inocência nossa da igreja começar a afastar algumas coisas e colocar pecado no quê, né? Tipo assim, no Netflix, na televisão, ao invés de explicar para a criança, olha, isso aqui é errado, né? Isso aqui não tá certo, não tem a ver com a palavra de Deus, mas isso aqui dá pra gente utilizar e eu vou te mostrar o que a gente pode aprender, levar a criança para pensar na Bíblia, trazer a criança para entender, ler lá o versículo com a criança. Olha, isso aqui é o que tem Deus sempre para nós. Você não precisa ser uma Mirabel, né? Você não precisa ficar ali pensando o que você vai fazer da vida. Deus está te mostrando na Bíblia aquilo que você é e aquilo que você pode fazer. Eu não sou pai, então eu não sei. É aquilo que a gente ia falar da mentoria. Não, mas estou falando aquilo da mentoria, que às vezes se apontar isso que a gente está fazendo de alguma forma é uma crítica. Tem pai que você não sabe como é, não, mas isso, meu filho tem que obedecer a minha ordem e tal. Realmente, autoridade no assunto não somos, mas é questão de, acho que é o aplicável. Existe algo que é replicável em tudo isso que a gente está falando. E a gente aprende, né? Aquilo que vocês estavam falando, mas na minha época de Menibrac não foi assim. Quando eu era voluntária da Menibrac, professora da Menibrac, eu também não fazia algumas coisas que hoje em dia eu sei fazer. E é essa coisa que a gente vai aprendendo e o Senhor vai nos aprimorando e vai nos mostrando. As crianças são outras também, totalmente mentalidade diferentes. é completamente diferente. Então, a gente precisa se adaptar e ir colocando, entendendo também a geração que a gente está, ministrando a palavra de Deus, porque é o que eu sempre falo, a Bíblia ela não muda. A Bíblia é imutável, tudo que está ali é verdade, ponto. Isso não é discutível. Mas o como a gente vai apresentar isso para essa próxima geração, isso pode ter uma diferença, né? Isso pode mudar. Então, por exemplo, hoje em dia eu vejo que aqui tem um culto super legal de jovens e adolescentes. Na minha época não tinha, quando eu era adolescente. Então, também não. olha lá. mas agora a gente ministra. Isso, né? Porque a gente não teve quando adolescente, que a gente não vai fazer para os próximos adolescentes.
A mesma coisa com as crianças. Acho que nessa parte do pai de novo, a forma como você explica, tô lembrando de algumas coisas que meus pais faziam. Até você consegue ensinar para a criança a questão de tomar a decisão. Exato. Porque você falar, não faz isso, é uma coisa. Você falar, olha, isso que você está vendo ou se está assistindo contém isso de bom, isso de mal. Vale a pena? Exato. Você quer investir nisso? Você quer continuar A criança, assistindo? ela vai olhar e falar, melhor não. Exato. Entendeu? É melhor que você falar, não faz, e tipo, a criança Exato. vai ter acesso, ela vai correr. E ela vai ficar curiosa, por que eu não posso? quê? Então, e isso é muito o que Jesus fez conosco, né? Jesus em nenhum momento falou para nós, não faça isso. Não faça isso, porque isso. A consequência do pecado é essa. Ele explicou, porque eu tenho sim. um lugar para você, porque eu te quero dessa forma, porque eu te criei para isso. Então, se Jesus explicou, fez 50 milhões de parábolas para nós, e as parábolas nada mais tô te explicando aquilo que eu já te disse a teoria. Então, eu vou te explicar de uma maneira que você entenda. E com as crianças a mesma coisa. E aqui é um conjunto muito grande. Assim. Eu tô tentando imaginar a cabeça do pai falando, não, mas se eu der a ordem, o filho tem que obedecer. E sim, ele mas tem que obedecer. Tem que obedecer. Entender o que está acontecendo e também a questão do exemplo, né? Porque você dá a ordem para o seu filho não fazer uma coisa, beleza. Só que o que seu filho enxerga em você, entendeu? Esse conjunto do... Exato. O seu foco é o Ministério Infantil. Mas eu tô vendo o Ministério. Faz parte. O pai que nem faz assim, parte. Já leu a Bíblia hoje? E você? Mas assim, quando você leu? Dá um tapa na boca da criança. Exato. Assim, o pai pergunta, você já leu a Bíblia hoje? Não leu. Começa com um bom coração, né, filho? Você já leu a Bíblia hoje? E você, Mané, já leu? O pai dando um tapa na cara. Você já leu a Bíblia hoje, pai? E precisa ler. Eu vejo muito legal alguns pais que chamam a criança para ler junto. Senta todo mundo na mesa, fica todo mundo no sofá e lê junto. E deixar a criança... mas meu filho ainda não lê, meu filho ainda não sabe escrever. Mas o ato de folhear a Bíblia para a criança... Já gera intimidade. Ela sente que a Bíblia é acessível para ela também. Por isso que eu não gosto muito dessa coisa assim... a Bíblia da criança, que é aquela Bíblia ilustrada, né? E a Bíblia do adulto, que é toda cheia de escrita. Por que uma Bíblia? É a Bíblia, não é? Então, a criança pode ter acesso à Bíblia escrita, sem a ilustração, e ela pode folhear, ela pode grifar, ela pode... mas vai rasgar a folha, vai amassar. Então, você precisa ensinar para ela. Olha, tem que virar com cuidado, não é assim que mexe na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, vira com cuidado. Ensinar o temor, né? Ensinar. Isso leva, o que você falou lá no começo, leva um tempo, mas a longo prazo é isso que vai fazer seu filho caminhar no caminho do Senhor e não se perder aí pelo mundo. Lembrei uma vez que eu fui folhear a Bíblia sem querer, só ouvir ai, Deus, me perdoa. Não foi de propósito? Eu olhei assim, Jonas. Não, a gente tem um temor, né? Você tem que ensinar isso pra criança também. Demais. A questão é você conseguir investir o tempo naquilo que você ama. E tudo isso que a gente tá falando, mano, é o seu filho. O que você ama mais que seu filho? E aí você fala, mano, eu te amo, mas no dia a dia você não tá mostrando isso. Porque às vezes a gente confunde esse amar com dar um presente, comprar alguma coisa, levar ele pra passear. Exato. E aí daqui, sei lá, 10 anos, a gente fica, o que eu fiz de errado? Vê a coisa caminhando para outro lado. E só naquele arrependimento. Mas tem o que fazer e a gente sabe. Hoje a gente tem... Exato. Hoje, como a gente evoluiu, tem muita coisa mudando, tá complicado, mas tem muito conhecimento. No YouTube, por exemplo, sobre criação de filhos. Tem livros sobre criação de filhos. E para nós, como igreja no todo, não só pensando em pais, por exemplo, um livro que todo cristão deveria ler... A Bíblia. Além da Bíblia. Pescadores de Crianças. Quem escreveu foi o Spurgeon. Né, o príncipe das pregações, e ele escreve... É um livro super fininho, assim, acho que tem 13, 14 capítulos, mas é fantástico, porque... 13, 14 capítulos pra mim. Nossa, Lucas, pelo amor de Deus. 13, 14 páginas, capítulos. Não, 13, mas é um livro fininho. Você viu a preguiça? É um livro fininho real. Vou deixar pra Índia. Um livro fininho de 200 páginas. Dá pra Índia que ela vai Vou gostar. passar pra ela, me resume. Olha isso, mano. Olha o exemplo que a gente tem, né? Então, a gente tá falando sobre isso. Me perdoa pelo comportamento dele, ele vai melhorar, tá? Mas Foi só a encenação. o Spurgeon traz nesse livro, né, dos Pescadores de Crianças, o papel da igreja. Então, assim, o pai, uma criança... A gente falou sobre muitos pais que estão na igreja com seus filhos. Mas e as crianças que vêm para a igreja, mas sem os pais? Quem traz é a avó, quem traz é um vizinho, quem traz é um amigo. Quem é o papel de ensinar essa criança no caminho? Ixi. É a igreja. Né? Então, a igreja precisa entender também o papel dela na formação da criança,
ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, é muito fundamental ler esse livro, pensar em palestras, ouvir ministrações, pregações, e a igreja de tempos em tempos trazer uma pregação sobre paz, porque a gente escuta muito na igreja sobre chamado, propósito, salvação, pecado, fé, oração, mas você vê, às vezes é esporádico, assim, no evento de família específico vai ter uma pregação sobre criação de filhos. No dia tal vai ter, mas isso é uma coisa do dia a dia, né? Então a gente precisa trazer isso também para o culto de domingo, para que a igreja seja conscientizada e entenda o papel dela na formação da O criança. pessoal tem bastante preconceito, assim, livro, né? Tipo, não, tem que focar... Houve um audiolivro. Não só do físico, tô falando de fugir, igual o Lucas falou, Bíblia. Pensa, não, na Bíblia, sim, gente, na Bíblia tem tudo. Só que, da mesma forma como acho que um remédio funciona, os livros estão... Gente, tá ali, é uma pessoa que dissertou sobre aquele assunto para ajudar. Pesquisou. Eu li recentemente, a Ingrid está lendo o livro Enraizado. Muito bom. Eu leio a Bíblia. Só que esse livro me fez entender coisas que alguém parou e focou em um assunto para entender. De uma forma que você conseguiu, talvez, ter uma outra visão, ou o Espírito Santo te tocou de uma outra forma. Isso, não é que a Bíblia é insuficiente. Exato. É que tem... Às vezes a gente vê algumas pessoas com preconceito disso. Não, a Bíblia. Só que... Aí você lê a Bíblia e você não entende. Você fala, mas a Bíblia não está me respondendo. E aí você ora, mas não fica tão claro. Às vezes um livro te traz uma analogia. A experiência assim, de outra pessoa contando. Entendi, sei o que essa pessoa está falando. Então isso é muito legal. Isso não quer dizer que a Bíblia é insuficiente em momento não, nenhum. Por favor, pais voluntários, leiam a Bíblia. Leiam. Só quer dizer que existem outros materiais que podem te ajudar nesse processo. Sempre voltado para a Bíblia. Exato. À luz da palavra de Deus. Senão a gente não precisava de ministração todo domingo. Que era só ler a Bíblia. Então o pastor não precisava pegar tema por tema, abrir. E o pastor faz exatamente um livro, só que falado. Exato. Tem que caminhar, as duas coisas que vocês falaram, tem que caminhar junto. Não pode nem só ler o livro, nem só a Bíblia. Você tem que buscar os conhecimentos, porque se você não conhece a Bíblia, você vai ler, tem um monte de livro aí sobre um monte de coisa, mas tem um monte de coisa também que tá fora, tem que ser meio bereano, né? Exatamente. Olhar a Bíblia e ver se o que tá falando tá dentro do... Bereano, igreja de Bereia, pessoal que conferia o que tava... Exatamente. O pessoal não lê Atos, sei ensinar a Bíblia. Então é isso que eu vou fazer. É legal assim, é porque a gente falou muita coisa pensando em talvez pessoas que estão... Mano, quero aprender, eu quero mais, eu quero fazer melhor com meu filho. Mas a gente percebe muita gente que não tá nem aí pra isso, tá fazendo de qualquer jeito e não tá nem aí. Como a gente faz agora para despertar, talvez, essa pessoa, meio que para acordar ela? Ela precisa entender primeiro que quando ela está ensinando uma criança, ministrando a vida de uma criança, é uma vida, uma alma e um espírito, né? Que aquela criança pode muito bem ir para o inferno ou ir para o céu para ter uma vida com Jesus. Quando a gente faz com que a criança seja qualquer coisa, a gente não sabe se no próximo domingo ela vai estar conosco, a gente não sabe se essa criança vai ter alguma situação na vida dela que ela precisa. Mas não consigo ver se a criança se converteu ou não, eu não consigo ver palpável. A semente está ali, né? Então, você teve a oportunidade de plantar uma semente na vida de uma pessoa que pode ter relacionamento com Jesus ou ela pode ir para o inferno para sempre. Né? E é nosso papel isso. Então, a gente não está olhando uma criança como... que às vezes a gente olha lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Adulto. O adulto. Criatura né? grande. Exato. Não criaturinha. Mas, exato. Mas a gente olha a criança e a gente esquece que o versículo também é para ela. Jesus está falando para a gente evangelizar. E se Jesus chama a gente, né? E a palavra vem, se você fizer um desses pequeninos pecar... é melhor você se jogar do penhasco, melhor você cortar uma Exato. Pedra e se jogar do penhasco. Jesus está dizendo para nós qual é a nossa responsabilidade, né? E qual é a importância disso. Então, quando a gente entende que, biblicamente, o Senhor nos chamou para pregar as crianças, a gente precisa ter alguns passos. Então, o primeiro deles é pedir paixão. Deus, me dá paixão pelaquilo que o Senhor ama. O Senhor ama essas crianças, né? Porque a Bíblia fala que Jesus ficou indignado quando eu vi alguém afastando as crianças. Então, o Senhor me dá a paixão que o Senhor tem. Eu quero amar as crianças. E às vezes as pessoas estão desanimadas, não é pela criança em si, é pela circunstância. Porque a igreja não valoriza, porque o pastor não faz isso, porque eu estou no fundo do almoxarifado. Mas precisa existir paixão, independente de onde você está. Você precisa ser um servo bom e fiel com aquilo que você tem hoje, para que sobre muito o Senhor te coloque. Então, pedir paixão é a primeira coisa, e começar a entender aí o seu papel como ministro da palavra de Deus. O pastor lá na igreja é o mesmo papel que você tem na vida da criança. Então, você precisa ser o ministro. Então, se o pastor, todo domingo, ele está ministrando, não é que no domingo de manhã ou no sábado à noite, falou, nossa, deixa eu ver o que eu vou ministrar aqui. Acho que eu vou ministrar isso.
e vou fazer, né? Ele passou a semana estudando, meditando na palavra, Jejuando. preparando o sermão, jejuando, orando, trocando ideia com outros pastores para, né, ajudar ele ali naquele momento. Então, nós também, para a criança, Assistindo o pastor dessa criança... outras ministrações Exato, para aprender. somos nós. Né? Nossa. Então, a criança... É muito forte isso. Uma vez eu li e é muito real. A primeira impressão, às vezes, que a criança tem sobre Jesus é você. Nossa. Né? Então, a primeira impressão que ela tem sobre o que é a igreja é o ministério É o infantil. tio da escolinha. Exato. Então, quem é Jesus para essa criança? Qual é o papel que você está colocando sobre Cristo ali para aquela criança? Qual é a igreja que você quer apresentar? Você quer que a criança cresça, um adulto que ama a igreja, como? Dentro do almoxarifado? Então, precisa ter um lugar ali para você preparar essa criança. E eu costumo dizer que o ministério infantil, a vida da criança, é o ministério mais valioso da igreja. Né? Porque se você forma uma geração que realmente sabe quem ela é, quem Deus é e o que ela pode fazer com ele, a próxima geração vai ser uau, né? A gente vai ficar fazendo o adolescente ou o jovem se convencer de que ele precisa ir para a rua evangelizar, a gente vai precisar fazer um trabalho todo. Já ensinou isso antes? A gente vai ter casamentos saudáveis. Se a gente tem crianças que crescem saudáveis, ficam adultos e adolescentes saudáveis, elas vão casar bem, vão ter uma família bem. E aí vão ter novas crianças que vão crescer saudáveis e assim por diante. Então, se a gente perde uma criança, a gente tem grandes chances de perder aí a próxima geração. Então, a gente precisa investir nas crianças. Nossa, isso é muito... a gente teve a reunião foi do Connect, nós estava também. E a gente citou isso, como os ministérios estão ligados. Exato. A forma como as coisas são trabalhadas na Menibrac entregam para Exato. o próximo ministério, no caso a do BRAC, pensando em faixa etária, um adolescente Exato. com uma consciência. E aí a gente na Dobrac tem a responsabilidade de entregar para a Jubrac. Exato. Nossa, Então, se a igreja quer parar, trabalho por exemplo, conjunto. de ficar apagando incêndio, o casal está se divorciando, o adolescente está com depressão, Lá atrás. é lá atrás. Na Então, criança. a criança crescendo saudável em Deus, a gente vai ter uma igreja saudável. E às vezes a gente acha que não, a gente precisa apagar o fogo, ajudar o adulto. E a criança, quando ela chegar lá em cima, a gente resolve. Então, a gente precisa ser uma igreja que não é passiva, espera o problema chegar para a gente resolver. A gente precisa ser uma igreja ativa. Então, antes que aconteça, eu tô lá, E já ministrando e evangelizando essa criança. O tio Osnir aqui é o caçador de talentos, né, das crianças. Então, isso é algo que é nítido lá. Ele vê uma criança... Ei, vem Exato. cantar, vem tocar. Porque aí você não precisa esperar a criança completar ali uma idade maior e falar, vamos virar um ministro de louvor? Mas por que isso agora? Exato. Por quê? Do nada. Não, desde cedo ele já... Vixe, as crianças jogando, igual a Gabriel contou lá, jogando bola, tio Osnir, quer vir fazer um rap aqui na Menibra? E aí você já começa a construir algo desde Exato. pequeno. Depois você não precisa explicar mais. É tudo que você ensinar para a criança. Então, é importante fazer devocional. Por que tem tanto adolescente com dificuldade de fazer devocional? Não fazia quando Porque era não criança. foi quando era criança. A gente precisa servir na igreja. Não então, servia. exato. Esse é o momento que você vai ensinar a servir. A gente precisa respeitar e ter amizades cristãs, né? Por que o adolescente tem tanta amizade na escola e no mundo? Porque provavelmente ele estava no Ministério Infantil com outras crianças, não tinha mas amizade. foi passando. Se a gente dedica dentro do nosso Ministério Infantil ter amizades cristãs, isso facilita muito, né? Quando ela tiver entre escolher entre o aniversário do amigo da escola e o aniversário do amigo da igreja, poxa, meu amigo da igreja está comigo, pensa a mesma fé que eu, é isso que eu vou lá, então eu vou escolher o amigo da igreja. E ter essa questão do conselho, né? E ser exemplo também, porque às vezes a gente quer cobrar da criança alguns posicionamentos, mas ela não vê isso em nós. Então, a gente precisa ser exemplo para a criança também. Você falou do aniversário da criança da igreja e do culto, mas às vezes até o aniversário da criança de fora... Você falou do aniversário da criança de fora e o aniversário da criança da Exato. igreja. Mas eu ia falar, até o aniversário da pessoa de fora e um culto. Exato. Entendeu? O pai... qualquer aniversário de parente que aparece, vamos viajar, Exato. vamos A sair. gente tem essa coisa, por exemplo, assim, às vezes o pai ou o voluntário, o professor fala assim, mas a gente não vai ficar cobrando da criança trazer a Bíblia, né? Porque ela vai achar chato, a gente vai ficar cobrando que ela esteja na igreja, ela vai achar chato. Mas assim, você não para de cobrar a criança escovar o dente, de ir para a escola, de estudar, né? Você não para. Então, por que a Bíblia tem que se tornar algo chato? Então, enquanto a criança... o meu pai sempre falava, enquanto você morar debaixo do meu teto, é aqui que você vai estar. A forma como você Exato. expõe também, né? Se você já mostra a Bíblia como algo chato, filho, eu não queria te obrigar a isso, mas você tem que levar a Bíblia hoje, que é domingo. Exato. A criança vai falar, eu não queria levar isso, e mas... formar o momento de ir para a igreja o melhor momento da semana. Vamos, né? Então, criança. não é acordar, tipo, gente, vamos, tá atrasado, vamos para a igreja, não sei o quê. Gente, amanhã tem o culto.
Quinta-feira, gente, domingo tá chegando, vai ter o culto, vai ser muito legal. Animado. Acordar domingo, gente, vamos, hoje é dia de ir pra casa de Deus, hoje é dia do culto. E chegar aqui no Ministério Infantil e falar, que legal, olha o que está acontecendo. Então, ter esse preparo para a criança. A preparação do culto é em casa, né? Da Exato. forma que você acorda, vai aquele domingo de chuva. Você chegar lá pra criança. Ah, eu não queria. Eu vi meus pais indo muitas vezes para a igreja nesses dias de chuva. Assim, nitidamente, quando eu olho para trás, tipo assim, nossa, meu Deus, eu tô indo pro dia de chuva na igreja. Mas meu pai não deixava de ir, né? Meu pai, quando estava na Menibrac, ele vinha de manhã pro culto. Tinha que ir à noite para ministrar. E à noite ele estava para ministrar. E eu cresci fazendo a mesma coisa. A gente também. Olha lá. Exemplos, né, que a gente tem dentro de casa, que é muito importante. Hoje é fácil vir nos dois cultos, que a mamãe sempre vinha. E a gente vinha de manhã, minha mãe acho que dava aula de manhã. E porque à noite eu lembro que eu vinha pro culto. Então, pra gente é fácil hoje ter uma escala de louvor. Acostumou. Ministrar, de manhã ministrou, à noite, entendeu? Exato. É tranquilo. Não é pesado, né? Mas você vai explicar isso pra alguém agora, a pessoa, você é louco, velho. Domingo você tem que ir pro culto e dormir o resto do pra dia. mim também é normal. A gente cresceu como criança assim. Então, essa é a chave. E trazer o Ministério Infantil ser o melhor lugar da Semana da Criança. A criança precisa esperar o culto chegar, o domingo chegar. Nossa, vai ter isso que é legal, aquela tia vai fazer isso, aquele tio vai fazer aquilo, tem um louvor. Eu vou ensaiar durante a semana para cantar no louvor, para tocar no louvor. O meu amigo vai estar lá no culto. Então, tudo isso contribui para a criança continuar no caminho do Senhor. Pensando mais em negócios, tem um conceito que eu vejo o pessoal falando sobre você ter uma mastermind. Tipo, você tem uma empresa, tem uma mastermind, aquela como se fosse a mente mestra. Então, você tem uma equipe lá, 10, 20 pessoas. A ideia é você trabalhar para que todo mundo pense a mesma coisa, porque se chega alguém de fora, ele está incluído, ele não vai sair colocando o que ele quer. Já tem uma mente mestra ali. E aí, isso tudo que a gente está fazendo desde criança é construindo essa mastermind, que a gente sabe que é a mente de Cristo, todo mundo buscando a mente de Cristo. Exato. Então, ela tem a mente mestra. Então, mesmo que chegue alguém de fora do contexto, porque a gente pensa assim, a criança ela começou na Menibrac, depois passou pela Dobrar, fez todo o caminho. Mas aí chega um jovem na igreja, ele não passou por tudo isso. Mas o ambiente que está aqui já está essa mente mestra. Exato. Então ele chega, ele já entende que não é de qualquer forma. Que a postura de todo mundo ela é diferenciada e às vezes mesmo não participando de todo esse percurso, essa jornada, ele consegue já perceber alguma coisa por conta da vivência com essas outras pessoas. Isso é muito importante. Da hora. Considerações finais. Muito bom. Tentar resumir algo que você não pode sair daqui sem falar. Nossa, que difícil. Mas acho que aquilo que a gente não pode sair daqui sem falar é a importância da igreja olhar o Ministério Infantil como esse lugar valioso, né? E olhar para a criança como tesouros que precisam ser descobertos, lapidados, para deixar brilhar, né? E você entender isso, tanto para a criança quanto para o voluntário, é muito importante. Então, o pastor precisa olhar o líder do Ministério Infantil como um grande tesouro. Nossa, ele é alguém que vai lapidar outras pessoas. O líder do Ministério Infantil precisa olhar a sua equipe, não com medo de deixar, se o Lucas brilhar mais que eu, ele vai tomar meu lugar. O ministério não é seu, o ministério é do reino, né? Então, quando o Lucas brilha, o reino ganha, o reino brilha. Então, o líder do Ministério Infantil precisa olhar os seus voluntários e investir neles, capacitar eles, lapidar como tesouros, para que os professores, os voluntários do Ministério Infantil olhem as crianças e falem assim, é essa geração que eu vou colocar Jesus de maneira real e de relacionamento com ele. Eu vou ensinar essa criança quem Deus é, vou mostrar que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus é forte, que Deus é fiel, que ela pode confiar em Deus, que Deus é amigo dela. Eu vou ensinar quem ela é em Deus. Então, ela é amada, ela é escolhida, ela é alegre, ela é feliz, ela tem alguém morando dentro dela, o Espírito Santo. E eu vou mostrar para essa criança que ela pode fazer grandes coisas em Deus, independente da idade que ela tem. Incrível, incrível. Galera, esse foi o MandaCast de hoje. Eu queria que você falasse só o seu Instagram, onde as pessoas acham, o Instagram também do projeto. Tá. Então, o meu Instagram é Rebeca, com Domingues, 2 Os. E o projeto é Projetando Gerações. Tá lá no nosso Instagram. Projetando Gerações, lá você encontra, eu já vi uns reels da Rebeca lá ensinando. Eu vou mostrar o reels da espuma colorida pra vocês. Tem aqui também? Tem lá. Beleza, vamos ver também. E galera, só recapitulando, a gente tem Ciandiamo como nosso grande patrocinador. Se você quer salgados, tava top, né? Vocês comeram tudo? Sobrou um pouco? Ainda tem? Sobrou. Tá ali, ó, 10% off se você mandar vir pelo MandaCast no WhatsApp. Tem os seus Pizzas também, se você mandar lá o Manda Pizza no
No aplicativo do Seu Zé tem R$12 de desconto. Acima e de R$50. Acima de R$50 é importante. E não esquece de olhar para ver se tem o frete grátis lá liberado. Quartas-feiras tem o Toma Cuidado, que é outro canal que o Lucas participa, nós dois participamos. Manda Cash Oficial no Instagram, corte do Manda Cash, é bastante coisa, hein? Bastante coisa. Rapaz, mas graças a Deus, tá tudo bem movimentado. Oi? Elos. Você quer falar da Elos? Você é o dono da Elos. favor. Meio do quê? Falta só o que mais, só pra gente fechar? É meio do Manda Cash? Não, só o da Elos. O Instagram você põe o meu e dele, ó. O Dudu tá aqui. Aí, ó, o Dudu tá aí, Dudu.barros. Do Lucas vai aparecer Só pra agora. do Lux. Pra do Lux. E fechando, só lembrando da loja Elos Variedades, nosso mais patrocinador também, tops aí. Loja aqui da Zona Norte de São Paulo, variedades, tudo para a sua casa, até jardinagem e docinhos também. Tem lá, manda uma mensagem ou você vai direto lá na rua Larival, Gea Sanches, número 70. E aí você fica ligado aí na gente, todas as mídias sociais aqui do MandaCast e da igreja também. Tem a programação, tem cultos de quinta, de domingo. Eu estou aqui, ó, patrocínio, ó. Não é Isso aí é patrocínio da porque eu não livraria, ganhei. né? Livraria Não ganhou a aqui. camiseta. Eu não ganhei, não é patrocínio, mas... Tá aí a livraria pra vocês Aqui é a comprarem. Ó, que divulgação. estampa top, Olha mano, essa do aqui, ó. Leãozão de Judá. É isso aí, ó, a barriga aparecendo aqui, cuidado. Gente, é isso. Então, obrigado você que assistiu até aqui. De verdade, muito Foi um obrigado. prazer, pelo convite. meninos. Gostei, Ter vindo. gostei. Foi da hora, foi um dos assim, mais, eu falei mais técnicos, mas que eu mais aprendi, sério. Foi E legal, eu olhei foi legal. muito pro Responsa. passado, Responsa. coisas que eu poderia ter feito melhor, mas agora, igual você falou, daqui pra frente Vai ser melhor. Bora. vou ensinar todo mundo que eu puder. E obrigado também, deu esse calor no coração. Tia Raquel, obrigado por ter sido e estar sendo, eu acho que é desde o 17, eu espero que eu esteja falando certo. Líder aqui da Menibrac. Não só eu e o Lucas, mas muitas crianças que hoje são jovens, adolescentes barbados, assim, crescidos, graças à senhora e toda a equipe da Menibrac. Eu já Com fiz parte da certeza. equipe, você já fez Eu parte da também. equipe, olha lá. O trabalho infantil realmente muda tudo. Então, Beijo, mãe. você que é professor voluntário, qual que é o termo certo? Não sei, tem um termo certo? Cada igreja tem, Eu não. vou falar professor voluntário da escolinha, que Deus continue usando sua vida, não menospreze seu ministério. Ela tá? falou sobre não ser escolinha, você já falou voluntário da escolinha. Do quê? culto. Não, Do mas culto. Tudo Da bem, escola. todo mundo na minha entendeu. época era escolinha dominical e eu amava. Tinha escolinha de férias e eu amava. Era da minha época, eu sou Ah, velho. tudo bem. Desculpa. Tá tudo bem, tá me perdoado, perdoe. tá perdoado. Mas Se apego não aí. desistam desse ministério, tá? Sim. Tops. É muito importante. Você É tá fundamental. salvando uma vida hoje que vai salvar. Meu, você assistiu esse podcast, foi da hora. Eu tô Foi feliz. da hora, foi Tô legal. feliz. Certo? Goodbye. Fiquem com Cadê Deus. o som aí? Até quinta-feira que vem é nóis. Tchau, tchau.